Pessoal, vamos lá, boa noite. É um momento assim muito especial para a gente poder estar dando início, né, à atualização dos nossos protocolos. Então, é um momento para a gente atualizar nossas condutas, né, uniformizar as condutas. E isso para nossa assistência assim é algo muito, muito importante. Então, agradeço muito a participação de todo mundo que está aqui hoje. E eu quero fazer um agradecimento especial a todos os preceptores, aos residentes que estão se empenhando na atualização desses protocolos. Eu sei assim que é um momento de muito estudo, de muita dedicação para a gente buscar as melhores evidências, para a gente estar fazendo a atualização desses protocolos e a gente está melhorando cada vez mais nossa assistência aos nossos pacientes. A gente sabe que nossa maternidade é referência em alto risco, então a gente precisa, né, estar cada vez mais atualizado e colocando nossas condutas da melhor forma possível. Então, assim, eu espero que seja um momento de muita troca. As residentes hoje vão fazer a apresentação. Hoje tem Rafaela, Tainã e Vitória, que, sobre a orientação de doutora Laísa, fizeram a atualização do protocolo de síndromes hipertensivas. Então, a gente vai ter a primeira apresentação do protocolo e depois a gente vai abrir para poder ter discussão e as perguntas também de vocês. E quero fazer um agradecimento especial também para as meninas da cardio que estão aqui com a gente, que eu também tenho certeza que vai ter muito a agregar aqui na nossa discussão. Então, vou passar a palavra aí para as meninas para poder começar com a apresentação do protocolo. Rafinha, eu queria só um minutinho antes dizer que Pode esse é falar. só o primeiro, né, de outros que a gente vai trazer para discussão. E a gente teve um momento de ajustes na maternidade, então a gente tem plantonista novo, não só médico, como de outras áreas multi, então a ideia é que esses protocolos tenham a participação não só da equipe médica, porque envolve toda a equipe assistencial. Aqui no protocolo de hipertensão, o pessoal da equipe de enfermagem vai ver que a gente teve uma mudança na proposta, inclusive, das doses de sulfato, de diluição, então é sempre importante que todo mundo participe das próximas que terão. Isso vai ser feito também com a neonatologia, então a ideia é que a gente mantenha a conduta uniforme na maternidade, a qualidade que a gente está acostumado a ter. Então a ideia é que a gente se anime de novo, a gente se empenhe de novo, a gente seja uma equipe homogênea novamente. Então, obrigada a todo mundo que está aqui assistindo, e a gente espera de verdade que vocês participem das próximas, não só assistindo, mas contribuindo, e se tiverem estudado antes, melhor ainda, porque a gente pode contar também com a opinião de vocês, afinal o protocolo vai ser cumprido por todos nós, né? Boa noite, tá dando para escutar? Tá sim, tá. Assim, tá. Sim. Vou dar uma iniciada na apresentação. Para quem me conhece, sou Tainã, sou residente do primeiro ano do programa de residência de ginecologia e obstetrícia. E já começamos com o primeiro protocolo sobre síndromes hipertensivas no curso da gestação e no puerpério. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque na nossa realidade da maternidade é o que a gente mais vê nas nossas pacientes. São as condutas mais frequentes e tem um impacto muito grande na mortalidade, tanto materna quanto fetal, dessas famílias. Então, é muito importante que a maternidade como um todo, todas as equipes, tenham um objetivo comum de uniformizar essas condutas e oferecer uma padronização dos protocolos para todas essas pacientes. A gente vai trazer aqui, tentar fazer um direcionamento, principalmente para as atualizações, para não ficar tão monótono a apresentação. Como todo mundo sabe, o diagnóstico de hipertensão, principalmente nesse período, vai ser uma elevação pressórica, tanto sistólica ou diastólica, acima de 140/90, considerando pelo menos duas medidas com intervalo maior do que 4 horas e menor do que 7 dias. Com exceção quando a gente classifica o diagnóstico de hipertensão, quando a gente já vê essa paciente com hipertensão grave, com a pressão acima de 160 ou uma diastólica acima de 110, que a gente vai confirmar após 15 minutos. Só que antes da gente fazer esse diagnóstico, é muito importante que o método de aferição seja correto e bem indicado, bem feito, principalmente seguindo protocolos bem estabelecidos, que é a paciente em repouso, sentada ou semi-sentada, bexiga vazia, aferir sempre de acordo com a largura do braço dessa paciente, usando um manguito adequado, para que não tenha a gente não subestime ou superestime a pressão dessa paciente. Quando a gente fala da hipertensão, principalmente antigamente, para a gente classificar a pré-eclâmpsia, era muito ligada à proteinúria.
que é o valor maior ou igual a 30 miligramas de proteinúria em 24 horas, ou a relação proteína-creatinina maior do que 0,3. Há pouco tempo, teve também, considerando as duas cruzes no sumário de urina, uma amostra isolada. Esse último, ele é usado em último caso, quando a gente não tem alguma disponibilidade dos outros métodos, mas ele também não exclui o diagnóstico de uma proteinúria no caso de uma pré-eclâmpsia. Então, a gente sempre vai considerar, individualizar essa paciente, e sempre que tiver uma positividade da proteinúria, essa paciente automaticamente é classificada como classificação de risco amarela. Quando a gente classifica essa paciente em uma pré-eclâmpsia, vai ser a presença de hipertensão acima de 20 semanas de gestação, exceto, sim, um contexto de doença trofobásica gestacional, e que vai desaparecer antes de 12 semanas pós-parto, um diagnóstico retrospectivo também. Além da proteinúria, também nós temos outras formas de fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Antes era uma hipertensão associada à proteinúria. Agora, por mais que a paciente não tenha uma proteinúria, né, a gente sempre vai buscar critérios clínico-laboratoriais para fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, que são as disfunções de órgão-alvo. E aqui nós tivemos algumas mudanças que os protocolos novos trouxeram. Como eu já trouxe a questão da proteinúria, também temos critérios hematológicos, plaquetas menor ou igual que 150 mil, um quadro de CIVD, hemólise, em consideração ao quadro renal, uma elevação da creatinina maior ou igual a 1,1, elevação das transaminases, principalmente em consideração TGO, TGP, maior ou igual que 40, com ou sem sintomas associados, epigastralgia ou dor em quadrante superior direito, que vai nos aumentar a hipótese de uma síndrome HELP. Ou então sinais de gravidade, que eu vou mostrar mais abaixo, ou disfunções placentárias, descolamento prematuro de placenta, ou desequilíbrio angiogênico, que é algo que veio bem descrito nessas novas recomendações, que é principalmente fator de crescimento placentário, fatores antiangiogênicos, marcadores plasmáticos dessas pacientes. Também vamos avaliar restrição de crescimento fetal, alteração do Doppler da artéria umbilical, ou até o óbito fetal. E como a gente vai classificar essa pré-eclâmpsia? Vamos classificar sem sinais ou sintomas de deterioração clínica ou com esses sinais, que foi o que mudou, que antes era pré-eclâmpsia grave ou não grave, agora a gente vai classificar como com sinais de deterioração ou não. Quando a gente fala de critérios de gravidade, a gente vai ter os sinais de iminência de eclâmpsia, distúrbios cerebrais ou visuais, a própria eclâmpsia, que é a crise convulsiva, e agora surgiu um novo termo, mas que a gente meio que já considerava, que é a sineclâmpsia, que é um rebaixamento do nível de consciência dessa paciente, em diversos graus. Também vamos considerar a alteração da pressão arterial maior que 160 por 110, um ou outro, em duas ocasiões, com pelo menos 15 minutos de diferença, exceto se essa paciente faz uso de terapia antipertensiva antes desse período do diagnóstico, ou um quadro de síndrome HELP e alterações laboratoriais, que nesse caso já vão ser critérios de gravidade. Então, nós já mudamos o valor da plaquetopenia, que aqui vai ser abaixo de 100 mil, um TJGP 2 vezes acima do limite de referência da unidade, ou maior que 70, e um LDH maior que 600, ou a bilirrubinas totais maior do que 1,2. Essa paciente apresentar uma oligúria, se ela tiver com catéter, com sondagem, 25, considerar menor do que 25 ml/hora, ou evidência de insuficiência renal aguda, dor torácica, ou sinais de edema pulmonar. Paciente que apresenta dispneia, sibilos, uma palidez, uma sudorese, sinais de má perfusão periférica. Pode baixar aí, Rafa. Tá. E uma vez diagnosticada essa paciente com esses sinais e sintomas, ela deve ser conduzida de acordo com o diagnóstico e as possíveis consequências desses sinais de gravidade. E a gente sempre tem que estar revisando os critérios dessa paciente, para ela evoluir ao menos 72 horas sem elevação desses níveis tensionais.
não fazendo uso de medicações para o seu controle, sempre fazendo o controle adequado dessa paciente. Quando a gente define a hipertensão gestacional ou transitória, é uma hipertensão com surgimento após 20 semanas de gestação, que vai desaparecer após 12 semanas pós-parto, sem associação com proteinúria ou lesão de órgão-alvo. E quando falamos de hipertensão crônica ou pré-existente, também não mudou os critérios. Aquela paciente que tem uma hipertensão diagnosticada antes de 20 semanas de gestação, ou então ela se mantém elevada após 12 semanas, e aí, essas pacientes elas também têm um risco aumentado de pré-eclâmpsia e têm um pior prognóstico no caso de desenvolver a pré-eclâmpsia, tanto materna quanto fetal. Pode baixar aí. E também essas pacientes, elas podem desenvolver uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia sobreposta à hipertensão, que vai ser o surgimento da pré-eclâmpsia nessas pacientes já previamente hipertensas. O grande desafio aqui é a gente identificar no momento certo essa paciente. Às vezes ela não faz o uso correto da medicação, a gente não busca no pré-natal inicial exames com busca de rastreio de lesões de órgão-alvo. Então, a questão delas é mais o momento inicial que a gente vai tentar diagnosticar. E a eclâmpsia, que é a convulsão tônico-clônica, focal ou multifocal, na ausência de outras condições. Aqui a gente colocou diagnósticos diferenciais de crises convulsivas, porque no nosso contexto a gente sempre considera que teve uma crise convulsiva é eclâmpsia, mas a gente sempre tem que se atentar a diagnósticos diferenciais, principalmente quando é uma gestante que tem uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia com menos de 20 semanas, que é um quadro raro, e a gente tem que aventar outras hipóteses, principalmente doenças autoimunes, alterações neurológicas persistentes, com refratariedade ao tratamento clínico, essas pacientes que surgem com sinais e sintomas muito agudos, que podem nos levar a pensar em alguma outra causa metabólica, ou um efeito de massa. Então, a gente sempre pensar em investigar possível causa de AVC nessas pacientes, principalmente por causa da pressão, que é muito alta. Vamos também investigar o quadro de doenças autoimunes e solicitar exames de imagem em casos de déficit neurológico, coma, convulsões de difícil controle, alterações visuais persistentes e refratárias, as convulsões com menos de 20 semanas, sem associação com doença trofobástica e ausência de diagnóstico prévio de epilepsia. Passando um pouco das definições, nós vamos agora para as recomendações, de fato, para essas pacientes. Quando a gente fala de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, a gente sempre tem que pensar em diagnosticar precocemente, fazer uma predição da pré-eclâmpsia nessas pacientes, o quanto antes possível no primeiro trimestre. E aí a gente vai avaliar, principalmente, fatores de risco no primeiro trimestre, fazendo uma avaliação conjunta dos fatores de risco clínicos, rastreamento combinado biofísico, bioquímico e o Doppler das artérias uterinas, sempre considerando um fator de alto risco ou dois de moderado risco ou baixo risco. Quando a gente fala do rastreamento combinado, a gente até já conhece bem, que a gente recomenda solicitar ultrassom entre 11 até 14 semanas, sempre considerando uma associação com os fatores de risco materno, associando a pressão arterial média dessas pacientes, um Doppler das artérias uterinas, fator de crescimento placentário, deixa eu ver o nome dessa sigla que eu esqueci, a proteína plasmática associada à gravidez, e toda essa associação vai ter uma maior sensibilidade e especificidade para identificar pré-eclâmpsia precoce, menor do que 34 semanas. E esse rastreio no Brasil ele vai ser positivo se esses marcadores forem de maior ou igual que 1 para 200. No nosso serviço, o cálculo desse risco ele vai ser feito por uma plataforma digital pela equipe da ultrassonografia. Então, já deve vir junto, anexado aos laudos dos exames. E a gente sempre pensar que, se a paciente já chegou com fatores de risco que indicam que ela tem alto risco para pré-eclâmpsia, a gente também não vai ponderar só esperar os outros exames, a gente já vai ter uma conduta direta a partir dos fatores de risco. No nosso serviço, está optado pela avaliação de risco através dos fatores clínicos.
associada ao Doppler das artérias uterinas, para avaliar a profilaxia da pré-eclâmpsia com o AS. Nessas pacientes que têm uma alergia a AS, podem ser solicitados marcadores bioquímicos, para avaliar com maior especificidade a necessidade da dessensibilização ou não. E aí entram os biomarcadores, que são as novidades nos novos protocolos, principalmente os lançados a partir de 2025, que é a relação do fator antiangiogênico com o fator de crescimento placentário, que ele vai trazer a gente vai solicitar ele quando o rastreamento inicial é negativo, em uma paciente com alta suspeita clínica, entre 24 semanas até 37 semanas. Então, ele vai ajudar a excluir um diagnóstico e ajudar na estratificação de risco. E como é que a gente vai interpretar ele? Quando essa relação ela vem menor do que 38, elas nos deixam um pouco mais tranquilos naquele momento de poder excluir a pré-eclâmpsia por pelo menos uma semana naquele quadro, e poder, às vezes, até segurar um pouco essa gestação por mais uma semana. Quando ele vem nesse limbo entre 38 a 85, se uma idade gestacional menor que 34, ou 38 a 110 maior que 34, a gente vai considerar uma suspeição clínica de pré-eclâmpsia, e considerar o diagnóstico, oferecendo uma assistência adequada como pré-eclâmpsia, considerando o contexto dessa paciente. Já quando ele vier maior do que 85 ou 110, a depender da idade gestacional, o diagnóstico de pré-eclâmpsia vai ser altamente suspeito, então a gente não pode excluir esse diagnóstico e vai conduzir essa paciente com uma pré-eclâmpsia e solicitar todos aqueles exames para rastreio de gravidade. E como é que a gente vai fazer a prevenção da pré-eclâmpsia? Nós vamos ter 3 bases, praticamente: a farmacológica, comportamental e nutricional. Quando a gente fala de farmacológica, muito consolidado o AS, 100 miligramas via oral à noite, a partir de 12 semanas, idealmente até 20 semanas, e a gente mantém ele até 36 semanas. A gente pode suspender ele caso a paciente desenvolva pré-eclâmpsia, porque ele é uma profilaxia, desenvolva alergias, ou tenha uma suspeita ou diagnóstico de dengue, considerando o risco-benefício de cada paciente. Nas orientações comportamentais, uma dieta balanceada, exercício físico moderado, com a indicação de pelo menos uns 140 minutos de esforço moderado para essas pacientes por semana, e suplementação de cálcio, que vai estar indicada na prevenção de pré-eclâmpsia, principalmente em gestantes com fatores de risco e baixa ingesta de cálcio. É recomendado no Brasil atualmente 1 a 2 comprimidos de 500 a 1 grama de carbonato de cálcio junto às refeições. Geralmente a gente indica após o café da manhã, após o jantar, mas pode ser diminuído a 1 comprimido só por dia, a depender da tolerância gastrointestinal, porque ele às vezes é uma das queixas principais dessas pacientes. E não tem indicação de outras suplementações durante a gestação para a profilaxia da pré-eclâmpsia. E como a gente vai manejar essas pacientes? A partir do diagnóstico, na suspeita, o diagnóstico de pré-eclâmpsia, ela deve ser submetida, pelo menos, um internamento de 24 horas, para que sejam realizados exames laboratoriais e de imagem, para buscar identificar precocemente o comprometimento de órgão-alvo, síndrome HELP, no estágio inicial dessa paciente. A gente vai colher hemograma, LDH, TGO, bilirrubinas totais ou aptoglobina, que no caso a aptoglobina vai ser um padrão ouro de anemia microangiopática, e a creatinina. A frequência desse acompanhamento laboratorial vai depender da evolução da gestante e da gravidade do quadro, sendo recomendado geralmente a cada semana. Não vai ter uma necessidade de uma avaliação repetida da proteinúria, porque ela não vai mudar o prognóstico, ela serve para dar o diagnóstico, ajudar a dar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, não precisa ser solicitada em toda solicitação laboratorial. A ureia só vai ser utilizada na suspeita de uma síndrome hemolítica urêmica. A concentração do ácido úrico, ela vai ter uma relação com desfechos desfavoráveis, mas não vai ser um marcador único para nos conduzir a uma decisão clínica ou não. E entre os critérios diagnósticos de hemólise, nós podemos considerar a aptoglobina menor do que 25, o LDH maior do que 600, ou 2 vezes o valor de referência do laboratório lá da maternidade.
que eles vão se alterar precocemente. E uma outra novidade é a calculadora FUPERS, que ela a gente vai considerar na condução dos casos conservadores. É uma calculadora que é de graça, está disponível na internet, com boa aplicabilidade, e ela vai ser feita principalmente nessas pacientes, em caso de pré-eclâmpsia precoce, para registrar a evolução dessas pacientes e se tem alguma piora clínica ou não. É mais para definir um melhor momento para o parto. Geralmente, a gente bota a idade gestacional dessa paciente, se ela tem dor torácica, dispneia, bota o valor de plaqueta, creatinina e de saturação. Quando não tem o valor de saturação, normalmente a gente considera 97%. E aí ela vai fazer um cálculo e nos dá. E aí a gente deixa registrado até para embasar a conduta conservadora. Quando a gente fala da hipertensão gestacional ou numa pré-eclâmpsia sem sinais ou sintomas de deterioração, a gente considera que não está indicado a magnesioterapia nessa paciente, e se ela vem com menos de 37 semanas, a condução ambulatorial ela vai ser tentada só após confirmar que os critérios clínico-laboratoriais estão estáveis, sem nenhum fator de risco, seja materno ou fetal. No pré-natal, se é com pré-eclâmpsia, as consultas devem ser semanais, com aferição da pressão diariamente, os exames laboratoriais também semanalmente, e orientar um mobilograma diário. Se ela é hipertensa gestacional, as consultas e os exames serão quinzenais, e tanto a pressão quanto o mobilograma será diário. Também utilizaremos a calculadora para registrar as tomadas de decisões e acompanhamento nessas pacientes. Em caso de pré-eclâmpsia, está indicado a cardiotocografia mensal ou semanal a partir de 30 semanas, e com a ultrassom Doppler quinzenal, e se hipertensão gestacional, ultrassom Doppler mensal. Sempre orientando essas pacientes quanto aos sinais e sintomas de gravidade e reinternar a qualquer momento, se qualquer sinal de agravamento dessa paciente. Essas pacientes com pré-eclâmpsia, com sinais de gravidade, elas podem reinternar durante o período gestacional, durante vários períodos, considerando que vai ter uma estabilização clínica e pode ter uma alta com segurança. Caso essa paciente chegue com uma idade gestacional maior que 37 semanas, caso ela tenha uma pré-eclâmpsia confirmada, vai estar indicada a interrupção da gestação. Porém, se ela for uma hipertensão gestacional, a interrupção da gestação pode ser considerada até 39 semanas e 6 dias, sempre considerando a via de parto obstétrica, realizando a cardiotocografia anti-intraparto, fazendo a monitorização tanto materno quanto fetal, e permitindo, se parto vaginal, uma dieta líquida sem resíduos, fazendo ausculta a cada 15 minutos na fase ativa, 5 minutos no período expulsivo, e manter um catéter hidrolisado. Quando a gente parte para uma pré-eclâmpsia com sinais e sintomas de deteriorização clínica, a gente vai mudar um pouco as condutas. Se ela tiver com idade entre 34 e 37 semanas, diante de uma situação que é eminentemente ameaçadora à vida, tanto materna quanto fetal, está indicada a interrupção com 34 semanas. A gente vai ponderar uma conduta expectante até 37 semanas se os sinais de gravidade foram isolados, com alteração clínico-laboratorial, mas sem piora ou deterioração nos dias que se seguem, visando a qualificação fetal, mas priorizando sempre o bem-estar materno. Então, essa paciente tem que estar monitorizada e tem que estar com vigilância diária de perto. A gente vai introduzir imediatamente a magnesioterapia, idealmente ao menos 1 hora antes do parto, e manter 24 horas após o parto. Via de parto obstétrica, dependendo das condições materno-fetais. Devem ser realizados exames sobre a gravidade da doença em menos de 24 horas do parto. Se as plaquetas estiverem menores do que 140 mil, deve ser obtida uma nova avaliação com menos de 6 horas. Se a gente optar por uma indução do parto dessas pacientes, ela deve ocorrer com menos de 24 horas do início da indução. E caso esse parto não evolua, deve ser solicitado novos exames para avaliar a gravidade materna e vitalidade fetal, e pode permanecer com a indução, se der tudo normal, até 12 horas a mais. A indução do parto, ela deve ser sempre ocorrida no pré-parto ou no leito de UTI, considerando todo o quadro clínico dessa paciente.
A vitalidade fetal intraparto deve ser feita pela cardiotocografia, ausculto intermitente a cada 15 minutos, na fase ativa e 5 na fase expansiva. E durante a indução, essas pacientes devem permanecer com dieta liberada. E, ao entrar em trabalho de parto, dieta líquida sem resíduos. Caso essa paciente chegue para o internamento entre 24 semanas até 34 semanas, a gente vai internar obrigatoriamente. Fazer a magnesioterapia por 24 horas, até para neuroproteção fetal. Se o parto não ocorrer nas primeiras 24 horas, a gente interrompe o magnésio e reintroduz se tiver um novo agravamento do quadro, ou ao menos 1 hora da interrupção, mantendo a magnésio por mais 24 horas após o parto, ou o último evento convulsivo. O corticóide para maturação pulmonar fetal somente nos casos em que existe risco de indicar resolução da gestação nas próximas 48 horas, porque o uso precoce desse corticóide pode diminuir seu benefício se o nascimento ocorrer após 7 dias da primeira dose. Os antipertensivos devem atingir a meta de controle em até 2 horas, sempre se atentando à pressão diastólica. A gente não quer que essa pressão diastólica caia muito, para não diminuir a perfusão placentária e causar um sofrimento fetal, para o binômio materno-fetal. Orientar sempre a paciente contra os sintomas e sinais de gravidade e iminência de eclâmpsia. Fazer um controle contínuo e intensivo da pressão arterial, principalmente na fase ativa de parto, ou então de 4 em 4 horas ali na fase de manutenção. E solicitar exames laboratoriais para investigar a gravidade da doença a cada 48 horas, repetindo a cada 24 horas, se tiver elevação das enzimas hepáticas, plaquetopenia ou aumento da creatinina. Fazer uma vigilância da vitalidade fetal com mobilograma diário, cardiotoco diário acima de 30 semanas gestacionais, uma biometria quinzenal, e o Doppler a cada 48 horas. Se for evidenciado uma diástole zero, diástole reversa da artéria umbilical, realizado ducto venoso diário, e antecipar a ultrassom com Doppler se instabilidade hemodinâmica materna. A administração do sulfato de magnésio para neuroproteção fetal vai ser entre 24 e 32 semanas, e a interrupção deverá ser proposta se ocorrer qualquer um dos critérios de gravidade, que contraindicam conduta expectante, que é uma hipertensão grave, não responsiva a 3 antihipertensivos em dose máxima, sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, infarto ou AVC, síndrome HELP, eclâmpsia ou sineclâmpsia, edema pulmonar, alterações laboratoriais progressivas, principalmente plaquetas, transaminases, LDH, piora da função renal, descolamento prematuro de placenta ou sangramento vaginal sem placenta prévia associada diagnosticada, ou condições fetais, como a normalidade dos testes de bem-estar, diástole reversa da artéria umbilical, óbito fetal ou feto com patologia incompatível com a vida, e se resistência... Ai, meu Deus, esqueci agora a sigla. A idade da interrupção, conforme o protocolo da restrição do crescimento fetal, a idade vai ser de acordo com o protocolo. E caso essa paciente chegue com menos de 24 semanas, a gente vai sempre discutir com a família o benefício de prosseguir com essa gestação. A gente sempre vai conversar e discutir a proposta de interrupção ou não dessa paciente, principalmente em caso de deteriorização clínico-laboratorial. Se optar por manter, a gente vai fazer um controle rigoroso do controle pressórico, manter um monitoramento laboratorial de acordo com cada caso, e utilizar o sulfato de magnésio sempre que necessário nessas pacientes. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu sou médica residente do serviço também, sou R2. Vi? Tá saindo só? Sim, a gente que interrompeu você um pouquinho. pouquinho. Tá. Estava aqui conversando com a e com o Rafa em paralelo, e como é um protocolo extenso, e a gente dessa primeira parte já trouxe algumas mudanças do protocolo anterior, e nesse formato de leitura também às vezes pode ficar um pouco cansativo, a gente já tem algumas perguntas dos nossos colegas aqui no chat, eu acho que vale a pena a gente abrir um pouquinho a discussão para a gente fazer desse primeiro pedaço, que a gente já falou de diagnóstico, a gente já falou de conduta, e nem se for o caso, se ficar muito longo, a gente pode até dividir essa sessão em 2 sessões, a gente falar um pouquinho da outra parte depois, se for necessário, mas eu acho que era uma boa ideia lá
abrir um pouquinho a discussão e a gente tirar as dúvidas que estiverem até aqui. Então, a gente está abrindo para perguntas, para quem tiver dúvida, e lá eu vou passar a palavra para você, que é a orientadora aí das meninas. Obrigada, viu, Thay? Boa noite, pessoal, tudo bom? Rainan, obrigada pela apresentação até agora. Queria abrir para as perguntas, eu vi que já teve gente que perguntou, inclusive, para a gente poder ir discutindo essas mudanças. Foram muitas mudanças que a gente fez, porque saiu o protocolo novo da Febrasul do ano passado, então a gente atualizou bastante coisa com base nele. Então, tem algumas mudanças, inclusive, que a gente está tentando trazer para a maternidade, que já discutimos sobre os fatores angiogênicos, de talvez a gente consiga novos exames, e por isso que a gente conseguiu apresentar bastante coisa e fazer algumas modificações. Então, eu não consegui ver aqui ainda as Eu vou lendo as todas. perguntas aqui, Lai, e aí a gente vai discutindo. Teve pergunta aqui: teríamos como dosar biomarcadores? Pronto, então boa pergunta. A gente foi atrás de avaliar se seria possível a gente fazer na maternidade. E deixamos para situações bem pontuais, a gente poderia pedir para pacientes com dúvida diagnóstica mesmo, no final do segundo, terceiro trimestre, então depois das 20 semanas, aquelas pacientes que a gente tem dúvida se são uma pré-eclâmpsia grave ou alguma outra patologia, tipo uma lúpica, com doença renal, uma renal crônica, uma paciente, tivemos recentemente uma paciente que a gente teve dúvida se seria uma dengue ou uma síndrome HELP. Então, nessas pacientes que muda a conduta, a gente interromper antes ou levar a gravidez, o diagnóstico vai mudar, a gente pode pedir esses marcadores depois de discutir com a diretoria. Então, todos esses casos vão ser individualizados e, se realmente for mudar, a gente vai poder pedir nessas situações específicas. Com relação à parte de rastreio, realmente o rastreio ele acaba ficando muito custoso para a gente fazer universal para todas as pacientes, com toda a parte de PLGF e PAPA. Então, como a gente consegue ter uma sensibilidade grande com a parte clínica e o Doppler das uterinas, a gente vai manter dessa forma como a gente já faz, mas em pacientes também que mudaria a conduta, que eu tenho uma alergia a S, por exemplo, e teria uma indicação pela parte clínica. A gente pode também tentar solicitar o PLGF ou o PAPA para refazer o cálculo de risco. Uma coisa que eu queria, que a gente já acordou até em reunião envolvendo a diretoria, é que hoje a gente não traz nos nossos laudos de ultrassom morfológico risco calculado, mesmo sem usar os biomarcadores, a gente já podia estar fazendo eles, né, assim, fazendo o cálculo com a hipertensão arterial média, com os Dopplers de uterina. Então, o que a gente vai trazer é isso em laudo de ultrassom, e nessas situações específicas, a princípio, os biomarcadores em situações essas que a gente falou. Até porque o que a gente vai fazer com essas pacientes é introduzir o uso do AS e pensando em custo e benefício, se a gente já conseguir, de fato, fazer uma avaliação e um cálculo envolvendo os riscos clínicos epidemiológicos e o Doppler do ultrassom, a gente atinge uma boa parte, a gente pode talvez perder um pouco em especificidade, mas a gente não vai perder os pacientes que teriam que usar, a gente talvez tirasse algumas dessa, porque a especificidade é que aumenta bastante com esses biomarcadores. Então, eu acho que já é um passo e tanto a gente fazer das que a gente considera que é de maior risco, que a gente precise para poder tirar a dúvida diagnóstica ou das alérgicas a AS, e vamos ver se o custo é realmente muito elevado, vamos ver se depois com esse uso distendido, esse custo diminui um pouco, a gente consegue colocar para todas elas. A gente também colocou alguns parâmetros com relação à creatina que a gente definiu, não foi lá, eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção que a gente usou o valor de 1,1, algumas coisas que a gente pode ir puxando aqui para poder ir provocando também um pouquinho, talvez tenha passado desapercebido, e ver se isso traz a discussão e se as pessoas todas estão de acordo. Flavinha está com a mão levantada? Vocês conseguem voltar um pouquinho, meninas, isso que a Sabrina falou? Então, eu queria perguntar uma coisinha rápida, Sabrina. Vocês falaram aí sobre o uso dos biomarcadores, considerando principalmente para dessensibilizar
Já existe algum protocolo de sensibilização? Já foi feito alguma sensibilização na maternidade para as pacientes alérgicas? Ou ainda é algo que vai se desenvolver daqui para frente? Já existe, já é feito em alguns lugares. Lá na maternidade, eu não me lembro se a gente já fez para essa especificamente, a gente já fez para apresentação algumas vezes, mas eu não sei, meninas, se vocês já internaram alguma para sensibilizar a essa. Mas existe um protocolo para isso. Lá na maternidade, eu não me lembro se a gente já fez. Os pacientes geralmente ficam em UTI, existe um protocolo específico para essa sensibilização. Mas nesses casos, a gente vai poder usar os biomarcadores, então a gente vai poder É ir por isso, esse como caminho, né? Para ver varicotou se êxito. realmente tem indicação de fazer, para a gente não aumentar esse risco desnecessariamente para elas, né? E a gente fez no contexto da paciente que ainda ia engravidar, né? Não era uma paciente grávida. Então, assim, eu fico um pouquinho preocupada com isso. Mas apesar de que deve ser seguro, desde que seja monitorizado no ambiente controlado, né? É. Mas já é Eu acho feito, que, Flavinha, eu acho que assim. ano passado a gente teve uma lá na José Maria. Eu acho que foi com Cate Cunha, que estava como residente, e estava na UTI também. Depois eu vou perguntar para ela, que aí também ela pode dar. Foi algo bem novo, assim, que a gente ficou realmente em dúvida de como ia ser feito. Não lembro quem foi que auxiliou essa. Mas a gente fez, não foi leste, porque eu me lembro que me pediram um protocolo de sensibilização. Porque a Fazia gente na acabou de Valério. mandar que ela estava com essa paciente, que foi ano passado mesmo. Conseguiu internet aí e Eu me fazer. pedi esse protocolo. Mas a gente já, em outros serviços já se faz isso, né? Principalmente em serviços particulares. Então, tem vários protocolos e daria para a gente fazer também. A questão é o custo de tanto o pessoal da paciente, que ela vai ter que internar, ficar em leite UTI, quanto para o serviço. Então, a gente acaba usando os biomarcadores nessas situações que realmente vai ter um ganho grande, né? A gente gastar com o exame para ter realmente um retorno e uma mudança de conduta. O que Sabrina tinha acabado de comentar dos quadros. Então, para isso foi uma mudança importante nos últimos anos, na verdade, porque ele saiu pela ISSHP, já tem uns 2 ou 3 anos, mudança de diagnóstico para pré-eclâmpsia. Antigamente, a gente usava as alterações que seriam de sinais de gravidade é que a gente passava para diagnóstico e automaticamente haveria uma pré-eclâmpsia grave. Então, uma creatinina maior do que 1,2, um TGO e TGP acima de 70, isso seria diagnóstico de pré-eclâmpsia, mas automaticamente grave. Hoje, a gente já tem valores de corte para diagnóstico de pré-eclâmpsia sem classificar como grave, para a gente conseguir identificar o mais precoce possível. Então, as minhas já colocaram aqui, plaquetas menores do que 150 mil, com elevação pressórica, a gente já classificaria como pré-eclâmpsia. Ainda sem sinais de deterioração clínica, mas já pré-eclâmpsia. Elevação de creatinina maior que 1,1, alterações de TG e TGP maior que 40. Então, tem algumas mudanças para a gente fazer esse diagnóstico. E mesmo com essas alterações, ainda não é uma pré-eclâmpsia grave. Só para a gente ficar atento. Botamos 2 tabelas separadas para não ter confusão. Isso ficou claro? Todo mundo compreendeu que a gente vai mudar um pouquinho esse critério diagnóstico de pré-eclâmpsia, e com isso vem todas as condutas que a gente propõe para a pré-eclâmpsia e para os pacientes com sinal de gravidade, inclusive idade da gestacional de interrupção da gestação e tal. Todo mundo compreendeu e está de acordo direitinho? Sugestões? Eu acho que na parte diagnóstica essa é uma das principais mudanças, assim, que a gente traz. Acho que vai ter mais impacto até do que o biomarcador, que trouxe pergunta, mas isso vai ter um impacto de maior escala, assim, que a gente vai fazer para todas, né? Isso. Eu acho que... Mais perguntas? Ok, então, tudo ok até aqui, podemos seguir? Eu só fixei aí no grupo, gente, por gentileza, preencher a lista de presença da aula, por favor. Vai sim, Lari. Vai ser falado ainda de toda a parte de medicações para tratamento dos antihipertensivos, de síndrome HELP, hipertensão crônica e os antihipertensivos todos, tanto puerpério quanto na gestação. A gente vai seguir agora, Lari. É porque já tinha muita novidade, eu fiquei com medo da gente perder essa discussão, agora a gente vai continuar. Vamos lá. Agora é Vi, né?
Boa noite, já me apresentei. Sou Vitória, sou residente do serviço também, do segundo ano. Vou falar um pouquinho sobre síndrome HELP, certo? Também vou falar sobre hipertensão crônica, mas no momento sobre síndrome HELP primeiro. Tivemos algumas pequenas mudanças, né, no protocolo anterior. A gente tinha síndrome HELP, né, característica era todos os elementos, LDH maior ou igual a 600, a gente tinha bilirrubina total maior que 1,2, TGO-TGP com valor também alterado, né, maior que 70, e plaqueta menor que 100 mil. Agora, né, a Febraso conseguiu esmiuçar um pouquinho melhor esses critérios aí de síndrome HELP, e caracteriza pela presença concomitante de hemólise, comprometimento hepático e plaquetopenia. Só que nessa hemólise, ela conseguiu destrinchar mais coisas, né, mais critérios aí para a gente conseguir elaborar melhor. Então, dentro da hemólise, a gente tem 2 ou mais dos seguintes critérios: LDH maior ou igual a 600 ou superior a 2 vezes o maior valor de referência do laboratório da unidade, certo? Temos aí a aptoglobina entrando, menor que 25, uma anemia grave menor ou igual a 8 de HB, uma bilirrubina indireta maior ou igual a 1,2, presença de esquizócitos ou equinócitos em esfregaço de sangue periférico. O comprometimento hepático, né, a gente mudou esse critério aí de ser maior ou igual a 70 em si, para um TGO-TGP igual ou maior que 2 vezes o maior valor de normalidade do laboratório também de referência. E a plaquetopenia foi o que a gente manteve aí menor que 100 mil. Então, o diagnóstico de síndrome HELP é caracterizado e realizado com os 3 parâmetros alterados. Caso a paciente ela apresente uma pré-eclâmpsia com apenas um desses parâmetros alterados, a gente vai considerar aí a possibilidade de uma síndrome HELP parcial e vai ter uma vigilância maior. Pode descer, Rafinha. E aí, a gente deve prosseguir com a estabilização clínica dessa paciente, repetir os exames aí em torno de 6 horas, para avaliar a melhora dos parâmetros desse exame, da estabilidade desse exame ou uma piora. Se a gente tiver uma melhora do parâmetro ou uma estabilidade, a gente vai caracterizar como uma PE com sinais de deteriorização clínica. Se a gente tiver uma piora, a gente reclassifica ela e diagnostica como síndrome HELP. O manejo da paciente da síndrome HELP, nós tivemos uma pequena alteração, né? Não tivemos grandes mudanças, mas tivemos algumas pequenas alterações. Como no protocolo anterior, a gente vai internar a paciente em unidade de terapia intensiva com relação à manutenção e à resolução do parto. Antes da gente realizar a interrupção da gestação, todas as pacientes com síndrome HELP devem ser estabilizadas, né? E submetidas à hemotransfusão, caso haja alguma indicação. A avaliação laboratorial, hemograma, contagem de plaquetas, transaminases, ocorrerá com intervalo inicialmente de 6 horas, certo? No nosso protocolo anterior estava de 12 horas. Então, a gente tem esse parâmetro aí. E ele pode até se estender para um intervalo de 26 horas, a depender da evolução do caso, se a gente tiver essa melhora ou estabilidade. Mas, assim, se não, a gente vai manter esse intervalo aí de 6 horas, né? O parto, ele está indicado em alguns contextos, uma idade gestacional maior que 34 semanas, sinais de instabilidade materna ou fetal, certo? E nos casos de uma idade gestacional inferior a 34 semanas, o protocolo atual enfatiza mais que a conduta expectante, ela deve ser bem excepcional mesmo. Se a gente pensar que existe um grande ganho, né, para maturação aí pulmonar, com o uso de corticoide. E não pode exceder 48 horas. Essa questão da corticoide-terapia não servir como tratamento, né, de síndrome HELP já estava no nosso protocolo anterior, então não tivemos uma alteração com relação a isso. Então, ele entra aí no que já entrava anteriormente, né, que é a questão da maturação fetal, mas não deve atrasar a resolução da gestação se ela estiver indicada naquele momento. A avaliação fetal deve ser realizada ultrassonografia com Doppler de artéria umbilical e cardiotocografia na admissão e repetir, não ultrapassando o limite de 24 horas aí. Exames de imagem, né, uma coisa que a gente conversou com a doutora Lai e discutiu, que a nossa unidade não tem TC e ressonância. Então, assim, a gente vai utilizar mais, né, e prestar mais atenção e solicitar com mais frequência esse ultrassom de abdômen superior, se a paciente tiver queixas de dor em abdômen superior. A via de parto preferencial é a via vaginal, mas no nosso protocolo anterior, quando a gente falava disso, a gente falava de um bicho favorável. E a gente fez uma pequena alteração nesse protocolo,
para falar aí sobre um bíceps maior ou igual a 7 para esse parto vaginal. Porque apesar da via de parto preferencial ser a vaginal, a gente não quer que a paciente fique se arrastando aí nesse trabalho de parto. Então, a gente colocou esse bíceps aí maior ou igual a 7. E as indicações de cesariana, elas vêm aí, com comprometimento de vitalidade fetal, comprometimento também materno, né? Sinais de hematoma hepático, situações em que o parto vaginal apresenta um risco maior de ruptura, né? E a anestesia, de preferência, vai ser anestesia mesmo regional, e a gente vai evitar a anestesia geral, a gente vai fazer ela em alguns contextos, como no caso de plaqueta menor que 70 mil, mas isso também já estava no nosso protocolo. Mas nesse protocolo atual, a gente também colocou que o procedimento cirúrgico, no caso de plaqueta menor que 70 mil, em que a gente vai submeter a paciente à anestesia geral, ele vai acontecer concomitantemente à transfusão de plaquetas e considerar também a realização de uma incisão mediana no caso dessas pacientes. O vaginal, como eu já falei, a gente vai considerá-lo, né, ele é a primeira opção, mas a gente vai considerar, de fato, se tiver um bíceps maior ou igual a 7 e um feto com boa viabilidade fetal, e a gente colocou algumas orientações nesse novo protocolo com relação a evitar bloqueio de pudendo por conta do maior risco de hematomas, evitar também parto instrumentalizado, evitar também nessas pacientes episiotomia, e é isso, e prestar muita atenção em atonia uterina. Pode descer rápido. Com relação ao hematoma hepático, a gente não teve uma diferença no nosso protocolo anterior para esse, né? A gente pode fazer uma conduta expectante se a paciente estiver estável, então a gente vai repetir o ultrassom, repetir hemograma, depois do parto a gente repete esse ultrassom com 48 horas, depois com 1 semana, depois com 6 semanas, com a possibilidade do acompanhamento ambulatorial se essa paciente se mantiver estável, e com a melhora laboratorial, porque a imagem do hematoma em si, ela pode levar algum tempo a mais aí para se resolver. Então, em alguns contextos, a gente consegue fazer isso. Mas se a paciente estiver instável, aumento de hematoma, uma queda importante de HB, de plaquetas ou algum sinal de ruptura, vai ser cirurgia mesmo. Ou no pós-parto imediato, se a gente vê aí algum sinal de instabilidade hemodinâmica, um sangramento persistente também. Vai querer fazer outra pausa agora? Interromper? Eu acho que alguém ficou com alguma dúvida dessa parte de via, acho que ela foi bem clara, assim, então chamou a atenção das coisas que a gente ajustou, principalmente com relação à indução, os critérios diagnósticos de HELP. Tá, ficou claro para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma sugestão? Lembrem que, uma vez aprovado, vamos todos cumpri-los, hein? Acho que eu queria fazer só ressaltar uma coisa a mais. Vi consegue voltar ali um pouquinho a parte da síndrome HELP? Ou Rafa? Então, só reforçar que Vitória, inclusive, chegou a falar de HELP parcial, só para a gente tomar cuidado que hoje a gente não usa mais esse termo, né? Inclusive, a gente tirou ele do protocolo, mas falar, então, que o diagnóstico de síndrome HELP ele é realizado com os 3 parâmetros, tem que ter os 3 alterados, mas caso a gente tenha só 1 ou 2 alterados, a gente fica na dúvida se seria uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade ou uma síndrome HELP inicial, que ainda vai virar uma síndrome HELP com todas as alterações. Então, nesses casos que a gente tem dúvida, a gente repete os exames em 6 horas, e se estiver estável ou em melhora, a gente pode levar essa paciente com uma pré-eclâmpsia com sinais de deteriorização clínica. Se tiverem em piora, a gente automaticamente entende que é uma paciente que está evoluindo para uma síndrome HELP e faz o tratamento de síndrome HELP, ou seja, programa o parto dela. Então, só para a gente ficar atento nisso. Ótimo, lá. Eu ouvi na hora e já tinha me esquecido que eu também ia finalizar. Só para reforçar o que Lai falou. Então, assim, a gente pode seguir com 2 critérios alterados que não são 3, então não fecharia o diagnóstico. E a nossa proposta tem 2 alterados, a princípio, hipertensão
pré-eclâmpsia com sinal de gravidade. Não vamos interromper naquela hora, vamos repetir com 6 horas. Não alterou o terceiro, mas continuou piorando esses 2 que já estavam ruins. Isso vai levantar um alerta para a gente, ainda que a gente não tenha o terceiro sinal, e ainda que a gente não feche uma HELP agora, mas a gente sabe que está piorando, essa paciente provavelmente vai evoluir com pior. E aí isso muda o nosso pensamento, né? Só mais uma pré-eclâmpsia grave com lesão de órgão-alvo, com sinal de gravidade. Melina, quer perguntar? Quero, obrigada. Nesses casos de paciente que antigamente entraria aí no HELP parcial, que às vezes o pessoal, às vezes a gente corre para colocar na sala, o que vocês acham de ficar, né, dependendo da estabilidade clínica da paciente, pressórica, se realmente são 2 e não 3 os marcadores ainda, da gente avaliar, por exemplo, fazer corticoide. E aí, caso preencha o critério, colocar na sala. Podemos, né? Exatamente. É isso que exatamente Ou talvez agora, até Mel. pensar numa... Só que aí já é mais polêmico, né? Vocês acham que talvez aí caiba pensar numa... Se estiver em piora, pensar numa indução com Bishop abaixo de 6, considerar miso, ou aí já melhor não? Só se estiver em critério de HELP mesmo, pensar na indução para Bishop acima de... a partir de 7 ou em cesariana? Melina, a gente falou do Bishop de 7 para não retardar muito o nosso parto. Muitas induções nossas acabam durando 24, 36 horas, então nossa preocupação é a gente começar a indução com aquele colo grosso posterior impérvio e a paciente ficar 1 dia, 2 dias só progredindo a doença e depois ter desfechos piores. Por isso que a gente botou esse Bishop para a gente não retardar mesmo. Sim, é melhor que manter, acontece, né? Caso feche 3 critérios, ou sejam 2 em pior, induzir só, caso seja esse Bishop aí de 7 para mais, ou sala, né? É isso. Assim, ó, Mel, qual que é a ideia? A gente até vai depois ajustar esse protocolo de indução. O que a gente tem percebido é que as nossas induções estão se arrastando um monte, assim. E aí a gente precisa, inclusive, em um outro momento discutir, é importante que todo mundo opine, mas lembrando que o que a gente quer é que esse parto seja breve, não precisa ser nos próximos 30 minutos, né, necessariamente, mas a gente precisa de uma indução efetiva. Então, às vezes, a gente pega coloca aquele Bishop de 3, de 4, e a gente faz aqueles 6 misos, e no final termina virando cesariana, porque não responde mesmo. E aí, nessas 36 horas de indução, a gente pode pegar uma paciente, e colocar a paciente na sala com um quadro, um perfil, né, de clínico muito mais grave, cirúrgico, com uma queda plaquetária importante. Então, a gente colocou o risco e o benefício, entendeu, Mel, dessa espera? A gente entende a importância da gente priorizar, inclusive, a via baixa para essas pacientes, que o risco cirúrgico delas, inclusive, é maior, mas a gente entende que a gente termina aumentando, inclusive, o risco infeccioso, porque às vezes a gente manipula vaginalmente essa paciente, muitas vezes rompe, e no final termina virando uma cesárea, Não, com certeza. intraparto e tal. Concordo. Mas a gente trouxe mais para a discussão mesmo, tá? Se vocês entenderem que a gente pode, de repente, baixar o bicho, aumentar um pouquinho, a gente pode botar um bicho de 6 e ver o resultado, mas a nossa ideia era iniciar com bicho de 7, porque a gente tem a intenção de que essa paciente evolua, pelo menos inicie o trabalho de parto dentro das próximas 12 horas, para a gente já romper bolsa e botar a ocitocina, e não ficar fazendo concordo. Porque aí já entraria de preferência com o ocito, né? Eu até Exatamente. Eu até Faz acho um balão, a gente É. vai propor, inclusive, no protocolo, uma indução bem mais efetiva. É isso, para o protocolo de Dilatou, indução faz mais à balão. frente, eu acho que até vale considerar, por exemplo, para as pacientes com MC acima de 30 já, protocolar, que seria 2 misos, ou protocolar o uso do balão a partir de tal miso, essas coisas podem ser que ajudem para outros pacientes depois. Isso, a gente vai discutindo no nosso protocolo de indução. Flavinha botou uma pergunta aqui, que eu acho que ela levantou a mãozinha e a gente baixou e botou no chat. Se a gente vai realizar aptoglobina de rotina. Lá ela está lhe perguntando aqui. A princípio, a gente até poderia, né? Acho que tem no nosso laboratório. Mas acho que não é costume nosso pedir mesmo. Mas poderíamos. Né? Isso depois vocês me confirmam, Sai, Rafa, se é isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem. Às vezes pode fazer para paciente que não fechar critério, né? É isso, Flavinha, a gente não vê que muda muito a conduta da gente, por isso que a gente não trouxe com clareza no protocolo, talvez em situações específicas a gente pudesse discutir como a gente discutiu lá os marcadores, mas qual era a sua proposta para a gente? Fale aí, sua ideia. Não, na verdade, na apresentação de Tainã, ela falou que frisou, né, sobre a questão da aptoglobina como um marcador realmente claro de hemólise, e aí por isso que eu me questionei, porque eu nunca vi dosar aptoglobina lá na maternidade, e aí, de repente, já que às vezes não preenche todos os critérios, poderia ser feito a suspeita de HELP, dosa logo a aptoglobina para
ter esse critério ou não da hemólise, né? Que às vezes acho que é o mais difícil, né, de aparecer. Eu acho que talvez em casos, a gente pode até depois discutir, mas assim, na verdade não muda muito, né? Porque se ela tiver um critério de gravidade pior, a gente já vai pensar em interromper, e se ela tiver uma alteração plaquetária importante também, ou se tiver os 3 critérios. Mas talvez nesses casos de dúvida, né? Alterou, mas não alterou tanto, já tem 3 dias, não melhora, mas também não piora, talvez seja uma coisa para a gente pensar em dosar. Não de rotina, mas talvez em casos, assim, específicos, né? Para a gente chegar a um diagnóstico mais claro, nos quadros que não estejam tão óbvios. Mas, de fato, você não vê porque a gente não faz mesmo não, de rotina. Podemos seguir? Mais alguma dúvida? Rafinha, alguma coisa que você quer chamar a atenção? A gente pode seguir, só. Vamos lá. Com relação ao manejo, né, da eclâmpsia, a gente tem aquele controle de crise que a gente tem em crises convulsivas de modo geral, né, que é proteger a mordedura de língua, lateralizar a paciente, manter a via aérea dessa paciente livre, oferecer O2 para essa paciente, monitorizar esse paciente, iniciar a magnesioterapia. Após estabilizar a convulsão, se o paciente já estiver em uso dessa magnesioterapia, a gente vai administrar a dose de 3 gramas, que no nosso protocolo anterior era uma dose de 2. Se persistirem as convulsões, a gente vai pensar em dentalizar essa paciente com fenitoína e vai fazer uma avaliação fetal também, né? Porque pode haver uma bradicardia fetal transitória ali, ou uma pouca variabilidade, que geralmente dura um intervalo pequeno de tempo, né? 3 minutos. Se persistir, durar mais que isso, a gente tem que avaliar e interromper mesmo, né? E após os passos, né, que a gente segue aí, A, B e C, a gente avaliar a interrupção dessa paciente. E essa interrupção deve ser individualizada, né? Sendo recomendada a cesariana, mais uma vez, se o bicho é menor que 7, ou se a paciente estiver menor que 30 semanas aí. Se mantiver esse déficit neurológico, não recuperação sensória, a gente tem que investigar outras causas aí, né? Outras coisas que a gente tem que pesquisar, exames de imagem, como a Tainan até comentou acima, se a gente começar a pensar em outras coisas, sem ser somente a eclâmpsia. Com relação à hipertensão crônica. O paciente hipertensa crônica, né, é um paciente que a gente parte do pressuposto que ela já está ali suscetível a um período, a um tempo, né, que pode estar desenvolvendo essas lesões de órgão-alvo. Então, é uma paciente que quando ela vem para a gente numa avaliação pré-gestacional, a gente tem que focar em corrigir esses níveis tensionais para tentar manter essa paciente dentro da meta, antes mesmo que ela engravide. A gente tem que focar em investigar as outras comorbidades associadas à síndrome metabólica nessa paciente, é uma coisa muito importante. Avaliar essas lesões de órgão-alvo, né, como eu falei, investigar também as causas secundárias, se necessário, pacientes de menores que 30 anos, é uma paciente que a gente vê bastante. Eu tenho visto, né, uns diagnósticos de paciente hipertensa crônica muito jovens, e a gente tem perdido, às vezes, de pensar em investigar essas causas secundárias. É algo que eu comecei a prestar atenção depois que eu rodei com a doutora Lari no ambulatório de cardio, porque eu não ficava tão atenta, e a gente tem realmente visto uns pacientes muito jovens. A gente vê um paciente esses dias de 16 anos, então são coisas que a gente precisa começar a olhar de maneira mais atenta mesmo. E a mudança de antihipertensivos, porque a gente sabe que existem antihipertensivos que não podem ser utilizados na gestação, né, na gestante. Então, a gente faz essa transição aí. Rafa vai fazer parte de medicação, mas para a gente também ficar atento nisso aí, antes mesmo da gestação, até na avaliação pré-concepcional mesmo. E aí, como eu falei, essa paciente é uma paciente que já está aí, né, sujeita a essa questão de precisar, sobe, Rafa, um pouquinho, de precisar que a gente avalie essas lesões de órgão-alvo, porque ela já está há um tempo aí, né, podendo estar suscetível à doença, né, então, paciente que a gente tem que ver, TGO, TGP, creatinina, ácido úrico, eletrólitos, uma paciente que a gente pede o hemograma, a gente pede o eletro para essa paciente, uma paciente que a gente não pode esquecer da fundoscopia também, pode descer, amiga. A relação também, com relação a essa questão da relação, eu percebo muito que às vezes esquece de ser pedido, né, se perde esse time, e aí depois essa paciente aparece com essa relação depois de 20 semanas, e aí a gente acaba reclassificando ela como pré-eclâmpsia, quando na verdade ela poderia ser uma paciente que era hipertensa crônica e já tinha essa alteração previamente.
Então, por isso que é muito importante a gente diagnosticar essa paciente, e assim que tiver o diagnóstico, a gente ter essa consciência de pedir logo essa relação, porque se a gente perde esse tempo aí, a gente já pode reclassificar ela como uma PE sobreposta, e às vezes era algo que ela já tinha de hipertensão crônica mesmo. Com relação ao pré-natal dessa paciente, como eu falei, a gente vai avaliar todas elas para lesão de órgão-alvo. O nível de ácido úrico dessas pacientes está associado a um pior prognóstico fetal e uma suspeita de pré-eclâmpsia sobreposta. A profilaxia feita com AS e cálcio deve ser introduzida, né? E as consultas e a vigilância fetal devem seguir o fluxograma do quadro 8, que eu vou falar abaixo, e os exames de pesquisa de PE. A gente tinha no nosso protocolo anterior um segmento de exames de consulta de PE, que foi discutido com a doutora Lai, e a gente conversou com relação a isso, porque não tinha muito bem uma referência para esse segmento, né, de quando que a gente pedia esses exames, por que a gente fazia exatamente naquele intervalo exato. Então, o que de fato é preconizado e que a gente botou nesse protocolo atual é que a gente deve pesquisar PE nessas pacientes sempre que essa paciente tiver uma piora dos níveis pressóricos ou a gente tiver que ajustar medicações antipertensivas porque ela não está tendo um bom controle com as medicações, então teve que aumentar as doses, ou a paciente aparece com sinais ou sintomas de iminência de eclâmpsia. Então, essas são as reais indicações que tem para a gente investigar, fazer esses exames. Não existe um tempo assim, sabe? São esses parâmetros, na verdade. Com relação ao intervalo sugerido para as consultas e os exames de pré-natais em pacientes hipertensas crônicas, né? Nós temos aí as hipertensas com bons controles tensionais e sem o uso de medicação. A gente faz a consulta aí mensal até 28, quinzenal de 28 a 34 e semanal acima de 34. Ultrassom com Doppler entre 11 e 14 semanas, um com 28 semanas e um com 34. E as pacientes hipertensas crônicas com bom controles tensionais e com uso de medicação, a consulta segue a mesma da anterior, né? O paciente faz uma consulta mensal, com menos de 28 semanas, quinzenal entre 28 e 34, semanal acima de 34, com relação ao ultrassom. Com menos de 28 semanas, um ultrassom com 11 a 14, depois a gente faz um ultrassom com 28 semanas e a partir disso, mensal. Boa noite, gente. Eu sou Rafaela, também sou residente aqui do serviço, e agora eu vou seguir com a parte de terapia antipertensiva e das drogas utilizadas, né, nessas pacientes com síndromes hipertensivas na gestação. Inicialmente, eu vou falar aqui sobre as pacientes portadoras de hipertensão crônica. Então, como a gente já sabe, a gente vai introduzir esses antipertensivos se a paciente estiver mantendo níveis pressóricos acima de 140 por 90. Lembrando que a gente só vai introduzir uma nova droga quando a droga anterior da paciente, que é inicial, tiver atingido a dose máxima. Nosso objetivo de meta de controle de PA vai ser 140 por 90, e a gente tende a ser um pouco mais rigoroso nesse controle, porque já existem estudos que mostram que as pacientes que foram submetidas a um controle mais rigoroso dessa pressão apresentaram menos rigoroso, no caso, apresentaram maiores taxas de hipertensão grave durante a gestação. Essa parte das drogas eu já falei. E se a paciente estiver mantendo ali uma pressão diastólica de 80, tendendo a uma pressão abaixo de 80, a gente vai avaliar, reduzir esses antipertensivos ou até mesmo suspender. Lembrando que na gestação, a gente tem alguns antipertensivos que são contraindicados, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores receptores de angiotensina, inibidores diretos da renina, e normalmente as pacientes hipertensas crônicas estão utilizando essas medicações, por isso, quando essa paciente diagnostica essa gestação, é importante que a gente faça a troca das medicações, conforme a tabela que a gente vai mostrar aqui. No puerpério, a gente vai sempre tender a tentar retornar as drogas utilizadas antes da gestação, ao esquema que essa paciente já utilizava antes de engravidar, sempre se atentando para a lactação. Algumas drogas são contraindicadas em pacientes que estão amamentando. Aqui a gente tem, então, a tabela dos antipertensivos de manutenção nas pacientes com hipertensão crônica. A gente organizou do prioritário para o menos prioritário. Então, a gente tem como primeira escolha a metildopa, o inibidor de ação central, na dose de 500 a 2.000 miligramas dia. Excepcionalmente, a gente pode fazer uma droga de 3.000 miligramas dia. Depois, o nifedipino de liberação rápida,
de 30 a 120 miligramas dia, amlodipino, de 2,5 a 20 miligramas dia, e unifedipino de liberação lenta, de 20 a 120 miligramas dia. Depois dos bloqueadores de canais de cálcio, a gente tem como escolha os beta-bloqueadores, ou metoprolol ou carvedilol. O metoprolol de 100 a 200 miligramas dia e o carvedilol de 12,5 a 50 miligramas dia. A hidralazina, de 50 a 150 miligramas dia, e a gente pode utilizar também a hidroclorotiazida, mas vamos considerar principalmente naquelas pacientes que já faziam uso antes da gestação dessa medicação. E geralmente é a última opção para a gente avaliar e introduzir aqui. Quanto ao tromboembolismo, a gente vai avaliar, iniciar a quimioprofilaxia apenas se a paciente tiver plaquetas acima de 100 mil. Quanto à interrupção da gestação, naquelas pacientes que têm uma pressão leve, hipertensão leve e controlada, sem usar nenhuma medicação, a gente pode levar essa gestação até as 39 se a paciente estiver bem. Nas pacientes que têm uma hipertensão controlada com medicação, a gente pode levar até as 38 semanas. No caso de pacientes com hipertensão grave, que está mantendo ali níveis de pressão diastólica de 110 para cima, o parto vai ser com 37 semanas. E nas pacientes com hipertensão crônica com sinais de gravidade, que desenvolveram lesões de órgão-alvo, ou aquela pressão de difícil controle, que já está utilizando três drogas, e mesmo assim, a gente não consegue controlar a pressão, a gente indica, conduz conforme pré-eclâmpsia, interrupção com 34 semanas. Aqui só alguns cuidados durante o parto, que a gente já costuma fazer, cardiotocografia, monitorar sempre essa pressão arterial, manter as medicações da paciente e fazer rotina DEG nessas pacientes. Passando agora para as drogas utilizadas nas pacientes com síndromes hipertensivas, pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional. Nos casos de pressão arterial grave, ou seja, acima de 160 por 110, a fase aguda a gente vai ter como objetivo reduzir essa pressão em 15 a 25%, objetivando um valor de pressão sistólica entre 140 e 150 e pressão diastólica entre 90 e 100. E aqui a gente traz as drogas preferenciais para serem utilizadas nesses casos. A nossa primeira escolha é a hidralazina. A gente vai fazer 5 miligramas intravenoso a cada 20 minutos, até o total de 4 doses subsequentes. Antes a gente utilizava o máximo de 6 doses subsequentes, mas agora a gente fez essa mudança. Vão ser 4 doses subsequentes, o máximo de 20 miligramas, ou 6 doses em 24 horas. Essas 6 doses já não podem mais ser subsequentes, mas podem ser feitas as 6 doses no intervalo de 24 horas. Se precisa atentar para a frequência cardíaca das pacientes, frequência cardíaca acima de 100, a gente interrompe o tratamento. Temos o unifedipino, de liberação rápida, também como a segunda opção, ou nas pacientes que não podem utilizar a hidralazina, como falta de acesso venoso. A gente vai fazer o comprimido de 10 miligramas, e pode repetir esses 10 miligramas a cada 20 minutos, 20 a 30 minutos, no máximo 30 miligramas. Então, a gente vai fazer no máximo 3 doses por episódio de tratamento. Mas, novamente, entre 24 horas, a gente pode fazer 180 miligramas de nifedipino. O nitroprusiato também é uma opção, mas nesse caso as pacientes devem ficar monitorizadas em UTI. Vamos manter uma monitorização frequente da pressão arterial nesses casos, então na primeira hora de 10 em 10 minutos, na segunda hora de 15 em 15, na terceira hora de 30 em 30, nas 4 horas seguintes de hora em hora e depois de 4 em 4 horas. E aqui a gente traz as drogas de manutenção para essas pacientes, com hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, seguindo aquele mesmo esquema de passar para uma segunda dose apenas quando atingir a dose máxima da primeira medicação. Novamente, a gente tem aqui na ordem de prioridade, inicialmente a metildopa, que a gente pode fazer até 3.000 miligramas de forma excepcional. Nesse caso, a gente pode discutir com a equipe de cardiologia. Depois, passamos para os bloqueadores dos canais de cálcio, os beta-bloqueadores, e podemos fazer também a hidralazina, mas a hidralazina vai ficar aqui como quarta opção de escolha nos pacientes. No puerpério, a gente tem aqui as drogas de opção para a gente utilizar no puerpério. Aqui a gente já não tem mais a metildopa, a gente tende a suspender a metildopa depois do parto e introduzir essas medicações aqui. Inicialmente, o Zieca, o enalapril ou captopril,
o enalapril na dose de 10 a 40 miligramas dia, captopril de 50 a 150 miligramas dia. Os bloqueadores do canal de cálcio, de nifedipino retarde, o nifedipino de liberação rápida e o olodipino. Podemos fazer a hidralazina e os beta-bloqueadores. Agora, nesse caso, a gente pode fazer também o atenolol. Lembrando que, inicialmente, a gente vai preferir o Zieca ou o nifedipino, e caso o paciente em monoterapia mantenha níveis tensionais elevados, a gente pode fazer uma combinação dessas duas medicações. A gente trouxe também aqui a furosemida como uma opção de droga a ser utilizada no puerpério, nessa dose de 20 miligramas dia, durante 5 dias, com o intuito de prevenir uma elevação súbita da pressão arterial devido à reabsorção do edema intersticial após o parto. A corticoterapia permanece da mesma forma, a gente vai fazer a betametasona ou a dexametasona, a betametasona 12 miligramas. Rafa? Vamos só fazer uma pausa aqui rapidinho, só para a gente poder falar sobre os antihipertensivos, que eu acho que teve bastante dúvida aqui, em conversas no chat. Só para a gente poder falar um pouquinho. Lari já levantou a mão aqui, pode falar, Lari. Oi, gente, boa noite mais uma vez. Acho que agora as cardiologistas estão aqui em cólicas, né, Fala? Mas obrigada pelo convite para participar. Eu queria comentar, na verdade, alguns pontos aí dessa parte. Primeiro, falar assim, a gente tem uma prevalência, infelizmente, muito alta de hipertensão arterial crônica na nossa população. Para vocês terem uma ideia, no nosso trabalho do nosso grupo foi feito, a gente terminou essa coleta em 2023, se eu não me engano, isso foi publicado recentemente, a gente teve 38% de prevalência de hipertensão crônica numa população com média de idade de 33 anos. Então, é uma doença que realmente assim, a gente não pode menosprezar. Nós não temos esse dado de quantas dessas eram primárias ou secundárias, mas a prevalência de hipertensão primária na nossa população Bahia, para vocês terem ideia, tem um trabalho de professora Lucélia de uns 10 anos atrás, que eles encontraram uma prevalência de em torno de 30% de hipertensão crônica numa amostra de 1.900 e poucos pacientes em Salvador, mas entre mulheres negras essa prevalência chega a quase 40%. Então, assim, uma coisa que a gente chama a atenção, mais para os residentes de cardiologia que estão rodando lá do que até para vocês, é que às vezes vocês, por exemplo, encaminham a paciente para a gente, sei lá, por uma arritmia, né, uma taxupra, de extrasístole eletro, uma IM leve, que é uma paciente NIRO1, e quando a gente vai ver o risco de pré-eclâmpsia dessa paciente é altíssimo, aí a gente acompanha por outro motivo. Então, só para a gente não menosprezar esse diagnóstico. A outra coisa é a nifedipina de ação rápida, que Bruno comentou aí no chat, realmente não tem indicação no tratamento da hipertensão crônica, né, ou gestacional, a gente vai usar a nifedipina de ação rápida no contexto que vocês falaram de urgência e emergência. Alguns trabalhos Larissa, rapidinho, a gente colocou aqui não foi? Colocou. Para tratamento, a nifedipina de ação rápida? De ação rápida. Sobe um pouquinho para a acho que gente saiu ver. errado, Eu não vi, porque a gente não tinha isso, era só para ficou, mas foi uma emergência. configuração errada. Se você está no quadro, tá até na acima, tabela. no quadro acima na tabela, está como Ficou. segunda droga de Bota prioridade. para a gente ver, porque a gente não tinha. É bom que qualquer coisa a gente já anota para tirar. Por isso que eu estou pedindo para sumir. A segunda opção seria o retarde. Não é essa tabela não, é uma anterior a essa. Anterior, Mas tá aqui de não sei quanto, tá 60 miligramas dia. Essa de hipertensão crônica? Isso, Porque Rafa falou que ela ia apresentar por ordem de prioridade. Então ficou como metidol a primeira droga e a nifedipina de ação rápida como segunda opção, né? É como o quadro segunda linha. 10. Mas a gente tá Bruno, mexendo ali foi rápido. erro na digitação mesmo. Não seria ali, não. A gente vai mudar. Esse Mas aqui nesse nifedipino. quadro? Ele tá em nifedipino 10 miligramas, de 30 a 120. Seria, na verdade, o nifedipino retarde. É isso, só não saiu a palavra retarde, mas a ideia não é fazer o nifedipino... Não, é porque embaixo tem um retarde como quinta droga, sabe? O quarto, quinta droga mais embaixo. Então tá como realmente nifedipina em segunda e o retarde ficaria quase que por último. Olha lá, tá vendo? Mas não é ideia, não.
Era o retarde mesmo lá em cima. A gente corrige. Obrigada por ter chamado a atenção. Eu não tinha nem Até, percebido isso. até porque o retard, ele não tem apresentação de 10 miligramas. Essa apresentação de 10 é Sim, de ação rápida. sim, só vejo. E aí tem uma outra questão também, que é a seguinte, a gente até discutiu isso recentemente, né? Se as referências internacionais que, infelizmente ou felizmente, é o que a gente mais usa, elas já consideram na paciente hipertensão crônica o nifedipino como o bloqueador de canal de cálcio como primeira opção, que é até o que a Ana Flávia está colocando aí. Inclusive, tem um trabalho que foi publicado em fevereiro do ano passado, do grupo de doutora Contures, que é da Universidade da Pensilvânia, um dos grupos mais fortes do mundo em cardio-obstetrícia, eles publicam muito sobre isso. E tem uma frase lá que é interessante, que eles falam praticamente assim: metildopa se usa na hipertensão crônica em países subdesenvolvidos porque é o que eles têm. Não é com essas palavras, mas eles dizem praticamente isso. Então, talvez, eu, pelo menos, acho que a gente já, né, Fala, o nosso grupo já adotou o bloqueador de canal de cálcio como primeira escolha na paciente, hipertensa crônica. E em relação à titulação de dose, assim, teoricamente, não existe nenhum trabalho que desabone o amlodipino em relação ao nifedipino. A gente apenas tem um volume maior de estudos feitos com nifedipino, mas o amlodipino, ele não tem nada que desabone. Tem a vantagem da comodidade posológica. Então, por exemplo, nas pacientes que vão para a gente para avaliação pré-concepcional, por exemplo, se eu tenho uma paciente hipertensa crônica que está em uso de algum dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu geralmente troco para amlodipino, porque é uma dose única diária, observe se a paciente vai ficar bem e não a impede de engravidar. Também não está errado usar o nifedipino de ação lenta, sabendo que ele tem uma comodidade posológica um pouquinho pior. Sobre titulação de dose, então, uma coisa que Flavinha também já chamou a atenção da gente em aula, é que às vezes a paciente não tolera você chegar na dose máxima daquela droga. Então, por exemplo, os bloqueadores de canal de cálcio, um dos efeitos colaterais mais comuns é a dor de cabeça. Aí, às vezes, uma paciente que já tem enxaqueca, ela piora das crises, aí a gente acaba tendo que não chegar na dose máxima e associar a segunda droga. E aí, a segunda droga, sim, seria a metildopa, ou seria talvez, né? Porque uma coisa que eu achei legal é que vocês mantiveram no protocolo a segurança da hidroclorotiazida durante a gestação, naquela paciente que já fazia uso. A gente não tem também nenhum trabalho que mostre nem efeito de teratogenicidade e nem de embrioletalidade, né, ou embriotoxicidade com hidrocloro. E em relação à redução de volume de líquido amniótico, também a gente não tem uma evidência robusta na literatura que mostre que isso acontece. E a vantagem é que para o tratamento da hipertensão, raramente a gente vai chegar a uma dose de 50 miligramas dia, a gente vai parar no 25 mesmo. E é uma dose que as pacientes normalmente respondem bem. E sobre a questão da metildopa, no puerpério, eu só chamei a atenção, sabe, porque eventualmente a gente ainda vê, inclusive na José Maria. E acho que alguém perguntou, graças a Deus é cada vez menos comum, mas outro dia eu peguei uma paciente que teve diagnóstico de pré-eclâmpsia no puerpério e o colega manteve metildopa, então de jeito nenhum, né? E alguém perguntou sobre desmame, também não precisa. Uma outra coisa também que eu queria provocar vocês, eu não sei, eu acho que isso não está no protocolo, mas assim, evitem colocar na prescrição da puérpera aquela atensina no esquema SOS, né? Se PA maior ou igual a 160 e tal. Porque esse efeito rebote que vocês tanto temem da metildopa, a metildopa não tem, por mecanismo de farmacodinâmica, mesmo farmacocinética. Já a tensina tem, porque ela faz acúmulo de noradrenalina em sinapse neuronal, e quando a gente faz em dose muito pontual, lembrem que elas são medicações de ação central, quando a gente faz a dose pontual da atensina, passado o efeito da droga, a gente tem uma liberação de nora central que pode fazer o efeito rebote da hipertensão. Então, assim, se a gente está diante de uma suspeita, porque vejam, se a paciente atinge 160 por 100 no contexto de pré-eclâmpsia ou de doença hipertensiva da gestação, a gente pode estar diante de uma urgência hipertensiva.
E aí o tratamento não é a tensina oral, é droga venosa, né? Se a gente considerar que é urgência ou emergência mesmo. Então, acho que é uma coisa, Sai e Rafa e Lai, que a gente pode rever na maternidade, é essa prescrição de atensina se IPA maior ou igual, porque isso eventualmente pode ter um efeito até pior para a paciente. E na alta hospitalar, a gente tem optado por trocar, vocês devem estar percebendo isso, já na alta, trocar o nifedipino por amlodipino, exatamente pela questão da comodidade posológica, porque a gente está falando de uma paciente que vai para casa com um recém-nascido e toda a demanda que isso gera, e às vezes, hoje à tarde mesmo, eu atendi uma puérpera que está em uso de 6 classes de antipertensivo. Então, para ela dar conta de tomar tudo, às vezes é bem difícil. Então, a gente já faz essa troca na alta por comodidade posológica mesmo. Eu só queria ponderar duas coisinhas. Oh, desculpa, Sabrina. É só porque aí você já ponderou o que eu vou falar também, que já, inclusive, me dá a minha resposta. Eu queria a sugestão de vocês para esse esquema de drogas do puerpério. Lara, eu acho que você vê metildopa no puerpério, porque as pessoas, por mais que, assim, ainda tem essa coisa de achar que vai fazer pico e fica querendo desmamar, então por isso que você ainda vê essa metildopa no puerpério. Eu sou uma pessoa que gosta demais do amlodipino, mas o que eu sinto também de outro apego, que parece que você está fazendo menos droga. Que como a nifedipina retarde chega a 120 miligramas dia, às vezes você bota 10 miligramas, bota ali 20 miligramas, a pessoa fica, ai, mas eu vou... Não é melhor de deixar o outro que fica tomando o dia todo, de comprimido, então às vezes eu vou sugerir até alguma reza, eu vejo essa resposta do tipo, mas é que não é melhor de botar nifedipina retarde? E eu também sou super, assim, a favor do amlodipino, acho até que a gente podia inverter essas ordens de prioridade. E qual é a minha outra pergunta, que aí a Flavinha já pode engatar e me responder. Quando a gente sugere esse esquema de resgate, que inclusive na época a gente chegou a discutir, na época que isso começou a acontecer na maternidade, já tem alguns anos que a gente faz a clonidina, foi algum cardiologista da época até que deu a sugestão, porque teve uma época que era captopril, aí pediram pra gente trocar, a gente trocou pela clonidina. No contexto de puerpério, né? Então, assim, dificilmente essa paciente não tem outros sintomas, então, assim, já era terceiro, quarto, sei lá, quinto dia pós-parto, ela já sulfatou, ela já pariu, e às vezes a gente está em ajuste de esquema antipertensivo, ela faz um pico isolado ou outro, a gente costuma deixar uma dose de resgate para não precisar descer para o pré-parto toda hora, chamar um médico de madrugada para corrigir um pico hipertensivo isolado. Se ela tiver sintoma, vamos sinalizar, mas se for um pico isolado, então, qual seria a sugestão, né? E a gente trocando a clonidina, se a gente voltaria para o inibidor de ECA, ou enfim. E aí já deixa a pergunta para a Flavinha. Não, a Lara até respondeu aí. Eu acho que a ideia é realmente fazer, de repente, captopril, anifedipino ou hidralazina, né? Lembrando também que a atensina, assim como os alfa-agonistas de ação central, eles vão ter também um efeito na questão do humor da paciente, né? Então, existe um risco maior de desenvolvimento de síndrome blue e depressão pós-parto quando a gente está usando essas medicações. É claro que às vezes a gente vai precisar usar paciente que é hipertensa resistente, que não é incomum na maternidade, né? Então a gente está usando 4, 5 classes de hipertensivos, mesmo com a espirulactona, a gente acaba precisando usar também a atensina. Mas aí são situações que a gente vai ter que pesar o risco-benefício, né? Vendo essa lista que vocês apresentaram aí do tratamento na fase da gravidez, realmente essa é uma coisa que a gente já tinha discutido, que a metildopa ainda é culturalmente a primeira opção no nosso país, talvez por conta de não ter o hábito prescritivo de prescrever outras medicações que são mais eficazes e também seguras. Só que a metildopa traz muito efeito colateral para a paciente, então eu discordo um pouquinho dessa ordem de prioridades que foi colocada aí, muito por isso, porque a paciente que se queixa muito de sedação, sonolência excessiva, boca seca e tal, e a gente não tem uma potência tão boa no controle pressórico com a metildopa como a gente tem com a nifedipina, com a alodipina, e eu diria até com beta-bloqueador, né? Então, assim, no nosso meio, a gente não usa com muita frequência o beta-bloqueador para hipertensão, mas é uma das primeiras escolhas lá fora também. O labetalol, que é o mais estudado, mas a gente tem um bom equivalente que seria o metoprolol, que daria para usar de forma segura. Aí eu não sei se não apareceu no protocolo com algum receio de crescimento restrito, alguma coisa relacionada a isso, ou se só foi mesmo por uma questão de hábito prescritivo, né? E uma outra coisa, eu me surpreendi um pouquinho a aparecer na lista, mesmo do puerpério, o atenolol, porque a gente sabe que até mesmo as lactantes não devem utilizar o atenolol como opção de beta-bloqueador.
E eu acho que é interessante a gente utilizar sempre, e aí, de repente, ter da mesma forma como vocês colocaram aí ai, meu Deus, o full PAES, né, que é para fazer uma avaliação de risco a longo prazo do paciente, a gente criar o hábito de usar o E-lactância também. E no E-lactância, o carvedilol, ele entra como uma classe que não é o melhor, pode ser utilizado na lactação, mas não é a melhor opção. Então, preferir aí o metoprolol ou o propranolol, no caso do beta-bloqueador, né? E a gente tem observado que alguns pacientes têm ficado com carvedilol na lactação, em detrimento do metoprolol. Eu entendo que é porque o carvedilol tem um controle pressórico melhor do que o metoprolol, mas a gente também tem que considerar aí o risco para esse bebê, né, que vai receber esse leite. Então, eu sugeriria aí colocar o metoprolol em primeira opção e tirar o atenolol da lista, no caso do pós-parto, né, para aquelas que forem lactar. Joia, obrigada, Flavinha. Vamos ajustar, sim. Mel, eu acho que Lai também quer falar, eu não lembro quem vai mas pode falar. Amiga, na verdade, só comentar que Lari e Flavinha comentaram do metildopa. Eu, pessoalmente, também gosto muito mais do amlodipino. Inclusive, para minhas pacientes em consultório, eu prefiro começar com o amlodipino. Mas o protocolo da Febrasga, ele traz a metildopa de primeira opção. Por isso que a gente manteve assim. Mas eu acho que a gente pode, sim, junto com vocês, né, ajustar, com as cardiologistas, a gente ajustar na maternidade como a gente vai fazer. Porque a gente não necessariamente precisa seguir essa ordem. E aí a gente listou tudo que no protocolo da Febrasgo eles falam que poderia ser de antipertensivo. A gente só foi juntando as classes para dentro da classe saber qual que seria a primeira opção. Então, realmente, na primeira tabela, o nifedipino ficou errado, mas entre amlodipino e nifedipino, o nifedipino ele ainda sai como primeira opção para eles. E dos bloqueadores, os beta-bloqueadores, também a gente seguiu a ordem. Do que tem na sugestão de Febrasgo, mas a gente pode... Tem sugestão de Febrasgo, a gente pode refazer. Uhum. Se vocês puderem ajudar a gente, seria ótimo que a gente refaz tudo junto. E mantém nossa ordem nossa. Ser usada frequentemente, já é usada frequentemente como sinal de iminência, né? A gente sabe que às vezes a gente nem medica antes de considerar, apesar de que deveria, porque as pacientes realmente têm muito mais cefaleia com bloqueador de canal de cálcio, né? E a facilidade da metildopa de tatear, do ponto de vista de literatura nacional, pensando até na parte jurídica, né? Se a gente tiver algum problema, infelizmente, a gente ainda tem respaldo a iniciar com a metildopa, né? Então, assim, não vai ser problema, mas... Eu acho que não, Melina. A gente tem muito trabalho cada vez melhor em relação a isso. Inclusive, tem uma meta-análise recente que compara nifedipino com alodipino, falando que não há prejuízo nenhum em relação ao detrimento do alodipina, inclusive com o conforto posológico, com maior potência de tratamento e menor efeitos adversos, né? Porque a nifedipina, quando a gente vai usando dose maior, obviamente o efeito adverso também vai ficando maior, né? Então, eu acho que a gente não teria esse problema legal. Eu acho que não, porque a gente tem provavelmente não. Embasamento científico bem robusto para isso, né? Aí, até me veio uma pergunta aqui que eu ia perguntar antes. Teve uma meta-análise recente, que foi publicada na Cochrane, falando sobre a reposição do cálcio. E eu vi que vocês mantiveram essa reposição do cálcio. É porque a nossa população, ela realmente tem uma ingesta reduzida de cálcio. Eu imagino que seja isso, né? Tem. E repare que a gente botou, não foi de rotina, não, Flavinha, a gente botou população específica para fazer o uso não rotineiro como vinha antes. A tendência, na verdade, é retirar totalmente. Chegamos a ficar um tempo discutindo se a gente tira totalmente o cálcio, se a gente deixava pontualmente para os pacientes, mas a gente entende que as nossas pacientes nutricionalmente são muito deficientes, não só de cálcio, mas de um monte de outras coisas. Chegamos a discutir, inclusive, deixar a vitamina D e outras orientações específicas, e como a gente ainda não retirou, Lai, pode até, eu estou entrando no seu protocolo, Lai, venha defender aqui, mas como a Febrasgo não tira totalmente ainda o cálcio, a gente ficou aqui também nesse meio do caminho, e por isso que a gente manteve para situações específicas, mas a gente teve muita vontade de não deixar, foi nada, não foi lá, falei aí. Exatamente. Apesar do Ministério da Saúde falar que deve ser feito para toda gestante hoje, teve a revisão recente da Cochrane que fala que não traz benefício, mas o protocolo da Febrasgo ele é anterior a essa revisão.
e ele sugere fazer a reposição para as pacientes que têm deficiência e fator de risco. Então, a gente manteve para quem tem fator de risco para pré-eclâmpsia e deficiência, que é a nossa população quase toda, né? Se a gente realmente for pontuar quanto de cálcio cada um ingere, todo mundo é deficiente, praticamente. Então, a gente acabou mantendo por isso. Mas pensamos muito em tirar. E todas as outras reposições também a gente discutiu sobre o que deveria ou não manter, mas como a gente não tem evidências muito fortes das outras reposições para a pré-eclâmpsia, a gente manteve só o cálcio, porque ainda está indicado na Febrasg pelo Ministério. Mas assim que a Febrasg se posicionar, a gente tira ele daí. Bruno? Falando sobre essa questão do cálcio, é interessante porque o ano passado, inclusive na SOGESP, eu participei de 3 salas de discussões de hipertensão, e lá, inclusive, eles estavam questionando essa questão, né, que praticamente eles quase não usam praticamente mais cálcio, né? E eu acho importante de ver essa questão, porque eu tenho visto muito na maternidade, enfermaria, onde o cálcio está sendo usado como se fosse assim, pré-eclâmpsia grave 3 vezes ao dia. Hipertensão estacional uma vez. Tipo assim, pela hipertensão, não é nem pelo consumo. As pré-estacionais são muito comuns de observar. Pré-eclâmpsia grave, tá lá 3 vezes ao dia, café, almoço e janta. Então, acho que essa questão do cálcio deveria ser revista mesmo, que eu acho que a posologia que está sendo usada na maternidade tem sido excessiva do cálcio, né? É porque a posologia atual segue a orientação do Ministério da Saúde anterior, né? Mas a gente já está ajustando isso, do jeito que a gente falou que vamos manter a orientação que a Febrasg mantém, que ainda são nas pacientes de risco com deficiência, até a gente conseguir tirar totalmente, porque a ideia era que a gente não quisesse, que a gente nem deixasse. Mas a gente vai Obrigado, fazer, Sá. pode deixar, Tá a bom. gente vai ajustar já. Valeu, Sá. Lari? Só voltar um pouquinho sobre a questão do nifedipino e amlodipino, 2 questões, né? Porque acho que você comentou, Sá, que às vezes vocês ficam com receio de sair de uma droga que é usada 3 vezes ao dia para uma que é usada uma vez só. Eu acho que é o efeito psicológico mesmo, viu, Lari? Porque às vezes eu fico sugerindo e falo assim, não, mas ela vai tomar várias vezes. E falo, mas é melhor justamente o fato dela não precisar tomar várias vezes. Tomar várias vezes. É porque, na verdade, apesar de serem a mesma classe, são moléculas diferentes, tanto que a posologia não é a mesma, né? E aí o amlodipino tem uma meia-vida, né, que permite ele ser usado uma vez só ao dia. E tem um outro detalhe também, que o nifedipino, ele dá muito mais palpitação do que o amlodipino. De novo, apesar de ser a mesma classe de droga, então, a gente não costuma ver a paciente se queixar de palpitação, que para a gestante, a puerpério é um sintoma muito desconfortável, para a gestante talvez mais, porque gera muita preocupação, enfim, compromete a qualidade de vida num momento que já não é dos mais fáceis, boa parte das vezes, pelo menos das nossas pacientes, então, talvez até levar isso em consideração para a escolha também do amlodipino. De repente, quando a gente for discutir, para a gente definir o quadrinho, a gente até bota antes do nifedipino a retarde. Mel? Desculpa, estava em traba. Então, vocês têm alguma sugestão do que fazer para os pacientes com pré-eclâmpsia grave, que o critério de deterioração foi o pico hipertensivo no puerpério? Porque muitas vezes a gente deixava a clonidina se necessário, mas a gente vê que essas pacientes vão para a enfermaria, fazem pico, descem para o plantão. Tem alguma possibilidade, algo com respaldo na literatura, para a gente deixar algum antihipertensivo fixo por 24, 48 horas para evitar essa recorrência aí desses picos, ou não tem indicação? Melhor só fazer hidralazina se necessário? Então, a gente comentou até aqui no chat, Melina, que Letícia perguntou, a nifedipina é de ação rápida, é uma excelente droga para isso, porque não vai ter efeito rebote e seguro para a paciente, ela pode ser reavaliada depois de 15 minutos. Assim, a gente até comentou isso na aula que nós fizemos ano passado, eu acho, né? Porque no puerpério, o cenário já muda um pouquinho, especialmente nas pacientes hipertensas crônicas. E é claro que a gente sabe que a morbidade que um quadro de urgência pode ser catastrófica, a gente pode estar falando de um AVCH, um AVC isquêmico, enfim, edema agudo de pulmão. Só que, assim, quando a gente está diante de uma paciente hipertensa crônica, no geral, para vocês terem ideia, menos de 30% dos hipertensos crônicos, eles mantêm a PA controlada no dia a dia, na vida cotidiana. E aí a gente até fez um quadrinho, não sei se vai lembrar disso, a gente colocou 4 pacientes hipotéticas, cada uma com uma realidade, todas com o mesmo valor de PA, 160%, o que entraria no critério de pico, né, vamos dizer assim, para a obstetrícia.
e cada uma por um motivo diferente. E para cada uma a conduta seria diferente. Então, o ideal é que antes da gente simplesmente ver o valor da pressão e puf, medicar, seria a gente entender por que que a paciente fez aquele pico. Então, é uma hipertensão crônica que está 3 noites sem dormir, porque o menino chora, porque o bebê está na UTI, que, enfim, brigou com a paciente do lado, coisas desse tipo, ela não precisa de terapia de resgate nenhum. A gente vai ajustar o tratamento antipertensivo dela. Agora, é uma paciente que fez uma PE sobreposta, que está sintomática, está com sinais de iminência, aí ela precisa de terapia de resgate e de avaliação médica, né, assim, presencial, idealmente. Então, mas se a gente tiver que deixar alguma coisa na prescrição para evitar essas descidas para o PA, um acionamento, né, muito frequente do plantão, não sei se Fal vai concordar, mas acho que a minha sugestão é deixar o fosfina de ação rápida, e que é por via oral mesmo, não é sublingual, não. Eu acho que a sugestão por nós está super recebida. Não sei se Flavinha quer só concordar, mas eu estou vendo ela no chat, é isso mesmo, são 4, é oral, acho que ela já está no chat concordando com você aqui, Lari, com as perguntas. E aí depois, quando a gente for corrigir também, a gente corrige e manda para vocês passarem o olho para ver se a gente fez. Se a gente está anotando tudo direitinho. Lai, quer falar? Não, acho que é isso mesmo, é só tô anotando aqui as coisas para a gente modificar. Uma coisa assim que eu não vejo muito na Zé Maria, porque nossos pacientes são muito graves, né, é que o paciente não fica sem nenhum antipertensivo, né, porque às vezes algumas pessoas, em outras instituições, quando o paciente faz uma pré-eclâmpsia ou uma hipertensão gestacional, pariu, tira tudo. Eu não aconselharia que deixasse esse paciente sem nada, porque por mais que a gente possa observar uma controle da pressão nos primeiros 3 dias, depois disso, com toda a redistribuição de líquido, tende a subir novamente, né? Mas não é uma coisa que geralmente a gente vê na Zé Maria, porque os pacientes são muito hipertensas. Então, geralmente, pariu, aí já começa a trocar, né? Enalapril, nifedipina e etc., para o que não podia usar, o que não estava usando antes. Mas é só um adendo, para não deixar sem droga nenhuma, porque aí você evita, inclusive, esse rebote, digamos assim, da pressão. Eu vou só falar aqui que eu tô vendo muita gente, qual é a dose, como é que faz? Vai estar tudo no protocolo, então na hora que a gente publicar, vai estar a dose, vai estar como é que faz, vai estar a via de administração, vai estar até com o máximo de doses e tal, não precisam ficar, eu tô vendo Maria Teresa, tadinha, fazendo um bocado de pergunta, mas a gente vai colocar tudo direitinho lá para vocês saberem como fazer, tá? A gente vai fazer isso tudo o mais rápido possível para a gente já publicar esse protocolo, né, Lai? Sara? Sara, quer perguntar alguma coisa? A gente não está te ouvindo, Sara? Não estou ouvindo, Sara. Acho que meu microfone não está indo. Quer perguntar aqui no chat? Eu faço sua pergunta em voz alta? Era sobre... Falando Sim, tem. o que é que você quer saber? Jornal da Globo depois da série Justiça 3. Boa noite e até amanhã. Tá vendo aí, Lai? Lai caiu? Tinha silenciado o microfone. Não vi ainda não, deixa eu abrir aqui o chat. Ela está perguntando sobre se a gente vai fazer um ponto de corte para gestante, enfim. Podemos fazer. A gente pode deixar tudo anotadinho. E o que a gente tinha pensado também era já deixar links nos computadores com a calculadora e com essa avaliação, para facilitar. A gente pode deixar mais claro no protocolo, com ponto de corte, com tudo, mas as calculadoras vão estar na área de trabalho. Igual a gente deixa alguns protocolos, algumas coisas, a gente vai deixar as calculadoras na área de trabalho também. Maria Teresa? Queria só entender, a metildopa vai permanecer, então, como primeira opção na gestante até sair o protocolo? Sim, até sair o protocolo, tudo fica como está. Tá. Mas eu acho que semana que vem, como a gente já discutiu, a gente já chegando no consenso, semana que vem
a gente já deve mandar para a qualidade só botar no layout, a gente deve publicar, assim que publicar, a gente bota nos grupos, avisando. Mas até lá, vamos manter tudo como está, só para não ficar confuso, porque umas pessoas vão prescrever outra coisa, quem não está assistindo a aula vai prescrever outra, vai ficar tudo muito confuso. Aí a Tá, gente mantém como está até a gente publicar oficialmente, certo? tá bom, tá. Ô, doutora Flávia, eu tenho uma dúvida para tirar, que a senhora falou com relação aos pacientes de pré-eclâmpsia e de hipertensão gestacional, que em muitas outras unidades a senhora vê que depois que a paciente tem o parto, né, é suspenso. Mas eu sempre fico com dúvida com relação a isso, porque tem umas pacientes que são classificadas, né, como hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, mas elas usam doses muito baixas de medicação. A gente tem paciente 750 de metidopa, que é relativamente uma dose baixa. Ainda assim, valeria a pena deixar uma prescrição para ela fixa, ou nesse caso dessas pacientes, por exemplo, que a gente usa uma dose mais baixa para elas, a gente deixaria só mesmo esse resgate com nifedipino, por exemplo. Eu acho que você tem que individualizar cada caso, Vitória. E aí, se realmente for uma paciente que vinha usando uma dose baixa de medicação, de repente você pode deixar ela sem nenhuma droga e avaliar como ela vai ficar, né? Mas muitas vezes a gente acaba recebendo essa paciente um dia depois da alta, já com os níveis pressóricos mais aumentados, até mesmo porque, se for um parto normal, ela vai receber alta com 48 horas, não deu nem tempo ainda, digamos assim, nas 24, 48 horas, não deu nem tempo ainda de subir de novo a pressão. Muitas vezes, obviamente, o protocolo de quem tem pré-eclâmpsia é ficar internado por pelo menos 3 dias, para poder observar justamente esse período. Mas, muitas vezes, a gente recebe esse paciente de volta, né? Então, claro, individualizar cada caso, se for uma dose baixa, como você falou aí, estava usando 250, no máximo de 8 em 8, de repente ela vai ficar bem sem. Ela pariu, tirou a placenta, vai resolver o problema dela, mas não é uma regra, né? Então, muitas vezes eu vejo que o paciente sai sem nada, nem que você deixe uma dose baixa de alguma medicação, né, para que ela não faça uma hipertensão mais rebote, até ela voltar para a consulta puerperal, que geralmente é o quê? 15 dias? Não sei como é que vocês estabelecem lá na rotina da maternidade, para poder ver se essa medicação vai ser continuada ou não, né? A gente pode ver isso, então. Já sempre dá alta com antipertensiva e avaliar retirar no ambulatório. É essa a sua sugestão, Flavinha? Eu acho que sim. E aí, o que todo mundo... Principalmente a gente quem faz os... Não sei se tem alguém que faz ambulatório de puerpério aqui com a gente hoje. Eu acho que é possível, viu? Eu É acho que possível é melhor gente... individualizar, dependendo da dose de medicação que o paciente utilizou, dependendo dos níveis pressóricos no pós-parto. Tem paciente que fica com a dose baixa de metidopa que não chega a bater 150, fica tudo abaixo de 150% no puerpério, entendeu? Pelo menos na internação. Será que justifica obrigatoriamente a gente prescrever antipertensivo para ela para casa? Muitas não vão retornar, muitas vão para o interior. Vale lembrar aí que a meta pressórica recomendada é abaixo de 140/90, né? A gente flexibiliza para alta, se a paciente for hipertensa crônica, 150/90. Mas se ela for puramente pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional, o ideal é que ela esteja menor que 140/90. E as crônicas a gente pode ser um pouquinho mais permissivo. Ô, Flávio, só para complementar, desculpa. Não, eu só ia falar, Lari, rapidinho, que eu vejo, assim, um benefício para as pacientes que são hipertensas crônicas, desde que elas não estejam fazendo hipotensão no puerpério, saírem pelo menos com a prescrição de um amlodipino, 5 miligramas, para dar uma segurada basal nas crônicas, né? As crônicas sempre vão precisar sair com alguma coisa, né? Porque ela dificilmente vai resolver no pós-parto. Muito pelo contrário, ela tende a fazer hipertensão mais resistente se for superajuntada com a pré-eclâmpsia. A discussão tem umas crônicas, né? é porque tem umas crônicas gestacionais. Mas tem umas crônicas que a gente observa que faz hipotensão no puerpério, né? E aí fica naquela, vou introduzir, não vou introduzir, você fica com receio de introduzir, né? Mesmo que seja um amlodipino de 5 miligramas, mas uma paciente que está mantendo a pressão 10/6, 11/6, né? Ou mais baixo um pouquinho. Aí eu não me sinto confortável de prescrever um antipertensivo para casa. O que é que vocês acham?
Aí eu acho que vale a pena revisar o que ela tomava antes, e se for compatível com a amamentação, talvez retornar o que ela tomava antes, né? Para que ela não saia sem nada. Porque, assim, de fato, a hipertensão crônica, na maioria das vezes, ela tende a cursar com hipertensão durante a gravidez, ou então controlada com medicação. Mas tem aquelas que, por conta da variação fisiológica que acontece na gravidez, elas podem apresentar hipotensão e ficar sem droga durante a gravidez. Acontece isso também. Sim, E aí você vai ter que observar ao longo da gravidez como é que vai ficar. E essa hipotensão pós-parto está muito relacionada com a questão de perda de sangue, etc., que pode sim. também, de alguma forma, influenciar nisso. E aí, como essa paciente vai receber alta, talvez antes dela voltar a subir, por conta desse autotransfusão que acontece, né, com a involução do útero, se ela sai sem nada, há grande chance dela ficar descontrolada lá fora. Então, se ela é hipertensa crônica, mesmo que ela esteja com pressões mais baixas no puerpério, eu tenderia a retornar o que ela usava antes da gravidez, desde que seja compatível com a amamentação. E se ela foi hipertensa crônica, diagnosticada na gravidez, nas primeiras 20 semanas, e não usar nada? Ou se ela era uma hipertensa crônica que não usava medicação? Sim, aí pode usar as prioridades, que eu acho que encabeçaria aí o enalapril, a lodipina, né? Seriam opções boas. Gente, eu vou pedir só para a gente focar aqui, só para a gente finalizar o restante do protocolo, a essas dúvidas, assim, de enfermagem, essas coisinhas, depois a gente continua em um outro momento. Só para a Eu gente vou só ouvir conseguir. aqui, eu só a Lu, Rafa, que tinha mais uma pergunta, Sim. só para a gente Tá. encerrar, porque eu já estava com a mãozinha levantada aqui, já tinha um tempo antes de você encerrar. Quer perguntar, Lu? Eu acho até, eu não só não, rapidinho, Luzinha, eu te deixo. Eu só não interrompi antes, Rafa, porque na verdade a gente está chegando a uma conclusão, né? Se a gente vai deixar de rotina ou não os antipertensivos para as pré-eclâmpsias, que é essa discussão que eu acho que está em foco aqui, independente do valor de hipertensão, se ela estava fazendo uma dose baixa de metildopa, uma dose baixa de nifedipina, a ideia das meninas é que a gente deixe de rotina o antipertensivo, que a gente não faz de rotina, a gente bota para muitos, mas para alguns, de fato, a gente não bota nada, deixa só o antipertensivo de Talvez resgate. estabelecer uma meta se tiver todas as medidas em puerpério, né, nessas 48, 72 horas que ela fique na unidade, abaixo de 150/90, que é a tolerância, digamos, então. Não sei se é 150 por 100/90. E aí, se estiverem todas abaixo, alta sem a medicação. Porque a gente não vai esperar necessariamente que ela fique normotensa, não vai acontecer, ela tem 12 semanas para isso. Mas se tiver dentro dessa meta, vai sem. Se tiver fora da meta, com medicação, se tiver nessa meta, vai para alta com a medicação. Se ela estava sem medicação e ultrapassou esse valor, vai ter que iniciar a medicação. Chegar no valor. Essa é a sugestão atual do protocolo, como a gente botou, Mel, até. Mas a ideia das meninas é até anterior a essa, se eu entendi bem. A ideia, inclusive, é que logo no pós-parto, ela já suba para a enfermaria usando o antipertensivo e que a gente mantenha na alta. A gente nem esperaria essas primeiras 24, 48 horas para ver como ela se comporta para a gente iniciar. Talvez a paciente que teve o pico pressórico como critério de gravidade, a hipertensão crônica já vai subir com antipertensivo, mas aquela que o critério de gravidade foi pico hipertensivo, talvez. Só nas pré-eclâmpsias graves, você fala. Deixa eu ver o que o Lu quer falar, e aí eu passo para a Lari, que a Lari já responde a gente e Lu, se Lu tiver alguma pergunta. Vai, Luzinha. Boa noite, gente. É um prazer estar participando dessa discussão. Assim, eu acho que a gente não vai conseguir estabelecer, assim, posso estar enganada, a Lari vai dizer o que é que ela acha, mas eu acho que a gente não vai conseguir estabelecer, assim, as hipertensas, a PE com sinal de gravidade, as hipertensões crônicas é mais fácil. Eu acho que a dúvida mesmo é para aquelas pacientes que fazem uma hipertensão gestacional, uma PE sem sinal de gravidade, mas que usam metildopa antes do parto, se a gente vai manter ou não. E eu acho que a gente não vai ter uma consciência. Eu acho que a ideia é que a gente sempre tenha uma tendência maior a deixar as pacientes com o antipertensivo no pós-parto. Porém, existem as pacientes que têm uma pressão que chega lá com 11,7, 12,8, com a dose 750 com metildopa, que está usando há 2 semanas, a paciente não está demasiada, tem uma rotina toda normal, mantém uma pressão boa no pós-parto logo, que talvez realmente não precise ela usar um antipertensivo no pós-parto. E existem as pacientes que está demasiada, que vem fazendo pico, que dá uma descompensadinha, mas assim, não faz 16, mas faz 15, faz 14. Então, eu acho que a gente não vai conseguir colocar todo mundo no mesmo saquinho, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que menor sinal de descompensação, assim, do ponto de vista, não precisa ser 16, mas está fazendo a maioria de 14, o paciente está mais demasiada, já usa metildopa há, sei lá,
3 semanas, um mês, enfim, a gente tem sempre uma tendência maior a colocar uma olodipina, uma nifedipina, que seja, mas a gente não vai conseguir colocar todas as pacientes, se é hipertensa, se é RAG, se é hipertensa não, mas se é PS em critério de gravidade, se é RAG, a gente não vai, eu acho que a gente não vai conseguir botar antihipertensivos para todos de rotina, porque algumas realmente não vão precisar. Mesmo que ela redistribua no 3º dia, mas a gente vê muitas que mantêm uma pressão depois controlada e a gente até se questiona se ela tinha indicação mesmo desse antihipertensivo no final dessa gravidez. Lari, eu acho que depois de Lari a gente pode dar um fechamentozinho, só para a gente não ficar muito cansada. Prometo vou ser objetiva, só para reforçar que a Flavinha falou que na hipertensão crônica a gente flexibiliza 15/9 para alta, mas isso não é coisa da nossa cabeça, né? Porque a literatura fala isso, né? Só para a gente ter ter segurança que a gente tem respaldo. Eu acho que as pacientes que fazem hipertensão gestacional e que não vão sair de alta com antihipertensivo, na nossa realidade, vai acabar sendo a situação de exceção. Porque às vezes é uma hipertensão gestacional, mas que ela tem um monte de fator de risco para hipertensão crônica. A gente tem até como estratificar isso um pouquinho, por exemplo, com o eco, né? Naquelas pacientes que a gente faz o eco ainda internadas, enfim. Eu acho que o que a Melina falou, individualizar. E tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Hipotensão, que é um efeito colateral, né? Digamos que a paciente vinha ali com a pressãozinha meia boca, e o nosso medo é a hipotensão. O medo que é mais de vocês, até, por exemplo, de hipoperfusão placentária, no puerpério esqueça, ele deixou de existir. E aí tem um detalhe, hipotensão, dificilmente ela passa despercebida. A paciente, ela tem sintoma, e é muito intuitivo até da própria paciente, ela não precisa nem de orientação médica. Ela, fiquei tonta, tô com a pele fria, não sei o que, ela para de tomar o remédio. Agora, hipertensão não. E é isso que vai trazer prejuízo para a paciente no médio e longo prazo. Como eu falei, boa parte não, mas uma parte dessas pacientes vão tornar-se hipertensas crônicas, e ela vai estar com 16, 17, 18, às vezes sem sentir nada. O que, por exemplo, o American College traz hoje, que eu acho um desafio enorme para a realidade nossa, é que essas pacientes sejam reavaliadas com 1 semana de puerpério. Teoricamente, elas deveriam sair de alta com um tensiômetro calibrado, entregue na mão, um número de WhatsApp ou um contato para ela reportar os valores, enfim. Não é a nossa realidade. A gente tem reavaliado essas pacientes com 4 semanas. Mas eu acho que a gente vai ter menos prejuízo para as pacientes se a gente deixar que elas saiam com uma dose baixa que seja de antihipertensivo, com essa orientação. Se você sentir isso, se suspenda, do que deixar sem nada. Eu acho que a paciente corre mais risco. Lá, eu acho que só para a gente deixar registrado, a gente lembrar depois, e a gente pode mostrar as meninas, a gente revisar esse quadro de medicações e botar uma observação, né, que pacientes com pré-eclâmpsia grave, hipertensões crônicas, pré-eclâmpsia grave, né, com pico hipertensivo, já deixar no pós-parto imediato o antihipertensivo prescrito, de acordo com o que a gente sugerir nas prioridades crônicas com o que usava antes, e na alta, caso a paciente tenha medidas de 140/90, enfim, e preferencialmente usando antihipertensivo, individualizar, mas preferencialmente usando antihipertensivo com orientações para sintomas de hipotensão. Né, não fechar como obrigatoriamente, porque a gente pode individualizar, mas a gente deixar assim. E aí depois a gente mostra para vocês os textos e o que é que as meninas da enfermaria, principalmente, que vão dar alta, concordam da gente deixar a sugestão e deixar para, claro, individualizar a conduta, mas a sugestão eu acho que fica bom assim. Mel, Tereza, Lu, que não está na enfermaria, mas já se posicionou. De acordo? Joia. Sim, Temos ainda de acordo. Obrigada, temos ainda uma parte do protocolo que ainda faltava, que era a eclâmpsia e o que a gente, inclusive, queria apresentar, que era o ajuste do sulfato de magnésio, que a gente vai propor um outro esquema com outra diluição, e ajustar, né, a diluição, mas a gente entende que vai ficar muito cansativo, não adianta apresentar também e não discutir, então a gente vai agendar uma nova data para a gente discutir o finalzinho do protocolo, e a gente queria muito que todo mundo estivesse aqui, estivesse de novo, para a gente conseguir fechar um protocolo grande mesmo. A gente teve novos ajustes, a gente imaginou que ia ser uma discussão mais longa, mas talvez um dos protocolos mais importantes da nossa maternidade, porque a nossa patologia é mais frequente, a gente, de fato, precisava discutir ele num detalhe maior, até porque teve bastante mudança. E, então, boa noite, pode falar, reunião, só para adiantar alguma coisa, a gente está propondo mudar o esquema de sulfato de magnésio para usar o esquema de CIBAI. Então, é uma dose de ataque maior do que o que a gente usa atualmente,
porque hoje a gente acaba tendo uma magnesemia no limite inferior do que seria o adequado. Então, a gente está propondo fazer esse outro esquema, que a gente teria menos reconvulsões e menos, realmente faria o efeito de neuroproteção para evitar essas crises de eclâmpsia nas pacientes que têm indicação do sulfato de magnésio. Então, toda a diluição foi modificada. Por isso, eu acho que é bem importante para todo mundo que puder estar presente na próxima parte, estar, tanto da equipe médica quanto de enfermagem, porque a gente vai mudar todo o esquema mesmo. E aí vamos entrar nessa discussão de vigilância, né, assim, o que é que a gente pode fazer para a gente ficar atento com a impregnação de sulfato, e vamos aprofundar por que a gente está ajustando a dose, a gente vai explicar direitinho, assim, a equivalência, e eu acho que vai ser interessante também. Então, Rafinha está por aí ainda? Quer falar alguma coisa, Rafinha, antes da gente encerrar? Quer encerrar você, Rafinha Vidigal? Eu tô aqui. E vou deixar você encerrar. Certeza. Pessoal, muito obrigada, viu? Realmente é uma discussão muito enriquecedora, e aí a gente vai agendar uma nova data para a gente poder finalizar, então, esse protocolo, e os próximos a gente já deixou tudo agendado de 15 em 15, eu vou passando as próximas datas, e a presença de todo mundo vai ser muito enriquecedora. Muito obrigada e até a próxima.